Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa. Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. E estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Kidnappers, Otago Access Radio FM. E você pode sempre nos acompanhar pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ficou perdido aí porque eu dei uma travada aqui na... Fiquei. Que palavra que eu travei, nem lembro mais. Access. Deu uma travadinha, atrapalhei a Isadora falar. Me desconcentrou. E hoje estamos no segundo episódio do Conexão Sul-América Entrevista. A gente trouxe mais um casal aqui para ser entrevistado, mas antes de apresentar nossos convidados, eu tenho que contar uma historinha aqui e explicar o que a gente está fazendo hoje. Estamos fazendo um pequeno teste, um pequeno programa beta aqui, que é o seguinte, esse casal que vos falo tomou uma puxada de orelha do chefe aqui da rádio. Achei que você não ia contar pra todo mundo, não. Tem que contar, o que aconteceu foi o seguinte, a gente já falou, a gente meio que falou disso várias vezes, né, que a gente tem 58 minutos de programa, deveria se manter dentro desses 58 minutos, mas quando liberaram pra gente, quando falaram, vamos fazer o programa, tem 58 minutos, mas se passar não tem problema, que se passar vai pro podcast, vai... para as plataformas de streaming vai completo e na rádio fica 58, não tem problema não, tá tranquilo e tal. Mineiro é um bicho manso, né? Se você der liberdade, vai ficando cada vez mais manso e tal, daí a pouco a gente tá fazendo programa de 1h30, né? Que no caso aconteceu. Exatamente, e aí a gente tomou essa pequena puxada de orelha. E é bom que a gente pode falar que eles não entendem. Exatamente, tem até essa outra vantagem também. Mas aí, como pediram pra gente ficar dentro dos 58 minutos, no máximo passar alguns minutinhos e... Máximo 1h. E isso não vai rolar. Porque a gente fala demais. A gente decidiu fazer um negócio. Então, o que eu tô fazendo? É um programa beta pelo seguinte, eu meti uma GoPro ali na janelinha aqui no vidrinho do estúdio. E tô fazendo a captação de áudio, vou fazer as duas separadas dos primeiros 58 minutos e depois o restante, e a primeira parte do programa vai ao vivo na rádio, além disso vai também para as plataformas de streaming, mas a segunda parte do programa, se a gente continuar, não sabe se ainda por quanto tempo, a gente vai colocar lá no nosso canal, no Nossa Vida Pelo Mundo, no YouTube, e a gente vai deixar o link aí também no Instagram, Nossa Vida Pelo Mundo, para todo mundo ir lá, se inscrever no canal, apertar o sininho, aquela trenheira toda lá que todo mundo fala pra fazer aí. E aí sim assistir a segunda parte, que a gente ainda não sabe qual vai ser a duração e também não sabe dar certo não. É um teste. Então esse casal que tá aqui hoje tá sendo cobaia. Isso, programa beta. Então apresente o casal aí, Isadora. Tiago e Carol, sejam muito bem-vindos ao Conexão Sul-América. Obrigado, prazer. Palminhas! Tem palminha oficial aqui, porque dei bobeira. Espero que o timing foi ruim. Vacilei, ó lá. Aê! Nossa, o cara na mesa de som tá dando trabalho, né? Vamos ter que ver com o chefe, se muda. Então, Carol e Thiago, se apresentem pra nós aí. Tiago, começa. Então, meu nome é Thiago, eu sou um carioca, nascido no Rio, mas criado no Nordeste, mais precisamente em Natal. E depois de uns anos lá de Nordeste, voltei pro Rio e decidi aí, junto com Carol, que eu conheci ela lá, desbravar esse mundo aí, viemos pra Nova Zelândia. A gente tá aqui já há mais ou menos 3 meses, né? Vai fazer 3 meses, né? Vai fazer 3 meses e muitas expectativas, muitas frustrações, muitas experiências. E então isso. É muita história pra contar. Tentando entender o que é isso aqui. Ai, meu Deus, eu sou nervosa, gente. Gente, a Carol tá muito nervosa. Sou um pouquinho ansiosa, né? Eu sou Carol, nascida e criada em Natal. Sou engenheira química, pesquisadora. E decidi, junto com o Thiago, desbravar agora esse mundo aqui. Vim bater na Nova Zelândia, do outro lado do mundo.
E tem um sotaque mais bonito do Brasil. Sotaque Não, mais sotaque bonito mais do bonito é de Brasil. vocês, não é não. Gente, a gente tem essa briga, entre aspas, de qual sotaque é o melhor. A gente acha que é o deles, eles acham que é o nosso, o resto do Brasil fica dividido entre os dois, Isso, exceto então- o Rio de Janeiro, que aí tem um narcisismo, né? Então, no Rio de Janeiro, o carioca acha o próprio sotaque bonito. Nossa, e é o Você único. tá falando isso na cara do Thiago? Mas o cara, Thiago é um carioca apotiguazado. eu sou um carioca fajuto. É. Ninguém sabe de onde eu sou. Ele não tem sotaque. Eu lá em Natal, todo mundo fica me perguntando, da onde você é, de onde você é? Aí eu fico falando, explico toda a história. Aí quando eu chego no Rio, aí todo mundo fala, de onde é que você é? Pô, eu fico, cara, eu sou nada, né? Não sou nem aqui nem lá. Não, Não, você Thiago tem sotaque único. é o do Thiago. É. Thiago, ele é mais potiguar do que do Rio. Pra você ter ideia, quem me ensinou a dançar forró foi Thiago. Olha só. Mas Thiago que me ensinou a dançar forró. uma história aí pra... Pode ser agora essa história? Pode, lógico. Conta, claro. Então, eu cheguei, cara, com 10 anos, mais ou menos, praticamente, lá em Natal, né? E meu pai foi transferido pra lá. Não, mas novinho. Chegou. De 8 anos. 9 anos, praticamente. Aí, eu fui crescendo, eu fui vendo a necessidade de aprender a dançar forró, porque lá, pra você dar em cima das meninas, tinha que saber Meu dançar alguma Deus. coisa, né? Porque não... Honesto, eu né, não- gente? eu ainda tava aprendendo a me comunicar, né, com as meninas, então eu não tinha ainda a comunicação. E eu falava, cara, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa aqui. Eu vi os meninos lá, chamava pra dançar e conseguia desenrolar lá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí Ai, teve umas férias que eu decidi, chega, eu tenho que aprender a dançar forró, porque todo mundo só faz dançar forró aqui. E tinha uma não é discoteca, mas era uma... uma discoteca, cara. A declaração de idade. Isso foi nos anos 80? Não. Eu tenho 27, Pois né? é. Tenho Um lugar 27. de dança lá, de Era aprender. tipo uma escola de Uma dança. boa aula. Era uma escola de dança, na Ah, verdade. tá. Uma Aí, boite. tava lá dizendo, aprenda forró, era uma placa bem grande, assim, uma fachada. Aprenda forró em um mês. Aí eu falei, aqui que eu Oh, fiz. É o aí, ó. meu lugar. Aí aproveitei que o meu primo também, que é do Rio, que a gente é bem conectado, Pedro, tava lá também. Eu falei, cara, vamos aprender? Ele falou, vamos. Aí a gente fez uma aula lá, mas sendo que era eu, ele e 20 idosas. Era só Meu idosa, cara. O Rafael ia ficar em casa lá. Meu público. Cara, era muito legal, muito divertido. E ela disputando, porque tipo, era só eu e o Os Pedro. novinhos. E o resto era o professor e as senhoras uma dançavam com as outras, né? E fazia, revezava e tudo, era muito divertido. Mas deu certo Mas esse deu um mês certo, de aula, aprendi. porque... Aí tive que ensinar a Carol, que ela também não Nossa, sabia. sou muito boa dançando. E aí, vocês se conheceram como? Na escola. Na escola, vocês gente têm a mesma começou- idade? A gente começou a namorar no ensino médio, mas a gente se conheceu na escola mesmo, né? Foi. Acho que novinho. Ele era de outra sala e quando foi no, sei lá, no 9º ano, Não, foi no 7º. ele foi é. estudar na minha sala e pronto. E aí, Aí o Thiago já te chamou pro forró? Já. E você foi? Foi. A gente... eu tô me adaptando aqui com os microfones. Relaxa, Eu fico olhando pra Não Isa. olha pra ela, não. Pode me ignorar. A gente... não sei, a gente namorou novinho e depois... Foi assim, a gente se conheceu e... É porque assim que eu me mudei pra sala dela, porque eu era muito bagunceiro, aí me trocaram de sala. Aí eu fui pra sala dela, mas no ano que eu fui pra sala dela, ela não tava na sala, ela tinha ido pra outra cidade, morar em outra cidade durante 1 ano, não foi? Foi, minha mãe foi transferida para o interior da Paraíba. Eu morei 1 ano com ela lá no interior e voltei para Natal. Aí foi quando eu comecei a estudar mesmo na mesma sala que o Thiago, no 8º ano, ela né? já me conhecia, eu sabia quem ela era, assim, porque nós... Já tava seguindo, já. Não, porque a gente era do Orkut. mesmo ano, né? Então, Aham. sabe aquela A, B, C, D? Aquela... Sim. Aham. Então, Aham. eu já sabia que ela existia por causa daquela que ela tava na outra turma. Mas a gente nunca tinha tido contato. Aí, depois que ela voltou, aí... É aquela ficada de De escola. adolescente, né? Uhum. E aí passou. Foi assim, uns 2 meses. E Foi. aí passaram-se A os gente tinha o quê? anos. 14, 15? 13, 14, alguma coisa assim. Aí quando foi no pré, Pra vestibular. a gente começou a namorar mesmo. 17 anos. Eu tinha 17 para 18 anos, ou seja, 4 anos depois a gente se reencontrou aí.
Ô, Na gente, mesma e sala. eles falando, parece que são pessoas, né, velhas, assim. Não velhas, né? Porque eu me respeito, que eu tenho 29, eu ia falar que velhas, tipo, uns 30 e poucos. Aí, respeito Pessoas- depois adora. Respeito pra mim não existe Não, aqui porque nesse você já. programa, não. Você não. Ai, Você não falar precisa. 36. Porque você é idoso, de alma também, então tudo bem. Mas eles são novinhos, gente. Eles têm 26. 26 ela e eu tenho É, vou 27. fazer E Thiago tem 27 É porque a diferença é porque a gente já Janeiro. tá há uma década juntos, né? Se Pois é. botar pra- Vai fazer 10 Então, anos. assim, Que é- massa. Parece que É é. porque vocês falam, parecendo a minha filhada, a Nina, falando, tipo, quando eu era nova, ia ter 9 anos de idade. É, É porque a gente vai fazer o quê? 10 vai fazer anos 10 anos em em março. março agora. Aham. A Então, gente tá junto. Aí parece... pra mim, 10 anos não é um menino já bem grande. É um menino bem grande. Eu penso assim. Ei, legal que eu vou contar essa história. Sei Conta que- aí, à vontade. Conta tudo. Não sei o que é. Eu namorava antes de Thiago Ah. com o melhor amigo dele. Ah, Não sei se eu já melhor- contei pra vocês. Conta Melhor não. amigo? Um melhor dos amigos, assim. Assim, nós éramos Era a melhor amiga até então, né? Pelo jeito que deixou de ser, né? É, deixou de assim, ser. nós éramos em 4, certo? Ah. 4 amigos. Sendo que já foi se perdendo muito o contato com ele, que ele tinha uma tendência que eu e os outros dois não, entendeu? A família e tudo. E aí a gente foi cada vez mais se distanciando, mas tipo... Inclusive, quando ele começou a namorar com ela, ele chegou pra mim, que ele sabia que eu tinha tido uma fé, né? Chama- Aham. Um crush. com Carol e perguntou, tem algum problema? Eu falei, não tem. Na época não tinha. Aí foi alguns tempo depois que eles terminaram. E era, ainda era um Não namoro dava... de... percebeu que era estranho, a gente acabou com a de criança pequena, né? Não deu É. certo. Aí um mês depois a gente comecei a namorar com o Thiago. Um mês? Não, foi mais. Foi Climão. uns 2 meses. Ah, não, eu Imagina, voltar das férias, a gente tava namorando já, né? E na mesma sala, todo mundo assim, todo mundo, o que que tá Nossa, gente. acontecendo? Mas eu Como esperei, eu assim? esperei o carnaval, né? Depois do carnaval, aí eu falei, agora eu posso pedir namoro. Ah, eu esperto. conheço bem essa estratégia. É, né? Conhece. É. Depois do carnaval. Aqui não foi muito Mas eu diferente. cheguei, ele já tava namorando também com outro menino, entendeu? Aí eu Uhum. cheguei pra ele, perguntei, tudo de boa, tranquilo. Assim, ele disse que tava tranquilo, ele já tava com outra, eu Uhum. Então fiquei deu mais tudo tranquilo, certo. né? Tudo certo, gente, tudo certo, tudo em casa. Tudo certinho. E aí, como que vocês vieram parar aqui, gente, na Nova Zelândia? Ai, Aí meu eu Deus. comecei. Eu acho que... Assim, a gente morava na mesma cidade, né, em Natal, e a gente já tinha planos de ficar junto e tudo. E aí o pai de Thiago foi transferido pro Rio De volta. em 2021, março de 2021. E a gente ficou assim, gente, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ficar junto? Eu em Natal, o Thiago no Rio. E aí a gente já tinha esse plano de tentar algo fora, né? Uma necessidade de começar uma vida mesmo, né? E a gente viu que estava muito difícil a situação no Brasil pra gente. Não estava conseguindo trabalho, perspectiva, nada do tipo. A gente, não, vamos tentar. Aí os meus tios estavam aqui em Invercargill, na Nova Zelândia. E a gente pensou, não, vamos fazer o mesmo trajeto que eles. Eles abriram os braços, vamos atrás. Aí a gente fez, Thiago, vamos estudar, vamos fazer o IELTS, vamos fazer um mestrado e Carol- vamos tentar aí fazer o mesmo trajeto que eles fizeram, que foi o mestrado, a minha tia veio como partner, e um dia tentar ficar aqui, por aqui mesmo, né? E, assim, quando a gente decidiu, foi assim, Carol, ela tinha acabado de terminar o mestrado dela, em engenharia química também. Uhum. Eu já tinha me formado em engenharia ambiental e eu tava naquela, faço uma especialização, começo a trabalhar, tava naquele limbo lá, e Carol começando a aplicar para trabalho. E, cara, assim, eu tive uma experiência de estágio, né, numa empresa lá, numa autarquia lá em Natal, e eu percebi que as empresas, elas que estão cada vez mais querendo que você já entre com uma experiência, Uhum. mesmo que elas não queiram te treinar, estão querendo que você aceite assinar projetos de certas coisas de autoria que não é somente sua, entendeu? De falar, não, assina isso aqui, não, mas não... Quer só não. assinatura, né? Ele quer a sua assinatura, ele quer te dar a sua responsabilidade. RT, isso. É. E não quer te pagar por isso, entendeu? Uhum. Muitas empresas acontece isso. Você nem é Inclusive, contratado como engenheiro, né? algumas empresas, em vez de te contratar como engenheiro, apesar de você ter que fazer isso que eu te falei, assinar projeto e tudo mais, eles te botam como analista, entendeu? Então, eles te pagam como analista Exatamente, e fazem com que você
tenha todas as obrigações do engenheiro normal. E isso vinha acontecendo, cara, e eu ficava, cara, o que eu vou fazer? Obrigações e responsabilidades, porque se der alguma zebra, vai cair no seu colo, né? Ou seja, o ônus é meu e o bônus é dele. Aí eu fiquei bem triste, assim, tava vendo concursos e tá difícil, assim, não era algo que eu estava em mente aí, Carol, esperar tanto tempo, porque eu sei, o concurso você não passa de um dia pro outro, e principalmente os concursos para engenharia estão cada vez menores, e a gente decidiu, cara, vamos tentar fora. Eu já tinha uma base, assim, de inglês, a Carol, como já tinha um mestrado, ela falou, olha, acho que mais jogo a gente fazer por você a aplicação e você começar a estudar pro IELTS, que foi, assim, um dos momentos mais difíceis para mim, porque o IELTS ele não mexe só com o seu lado emocional do estudo, entendeu? Assim, não, tem que passar na prova. Ele mexe com o lado do sonho, né? De que você tá travado naquela prova com um objetivo futuro. Você depende daquela prova ali para dar o próximo passo, né? E assim, se eu não passo, fica eu e Carol parado, entendeu? E isso é um problema enorme, porque o IELTS, ele não mede conhecimento, no fim das contas. Tipo assim, ele é uma prova, é tipo você fazer um Enem, que você tem muita questão para pouco tempo, então no fim das contas você vai fazer tudo apertado, numa situação de nervosismo, às vezes você tem aquele conhecimento, mas para você conseguir fazer a nota necessária é uma outra história, o emocional pesa muito. E aí quando tá dependendo daquilo para você dar um passo seguinte no seu sonho, aí já vem aquela pressão e complica muito mais e é mais difícil você obter o resultado, né? E inclusive, não é uma prova barata, né? Exatamente, isso foi o que mais me preocupava, inclusive. Você não pode fazer sempre, toda semana. Novidade! O que mais preocupava o Rafael era o preço. Velho, quando eu fui fazer a prova, eu falei, cara, se eu não passar, eu vou ter que gastar mais de 1.000 conto de novo, velho. Não é possível. Eu tava desesperado, já morrendo de medo. E assim, não sei se ele vai escutar, mas Thiago, que era um professor, outro Thiago que me conheceu, Thiago, vou até fazer a propaganda aqui, é Go IELTS, o curso dele, né, que ele chama. Depois a gente manda o Pix aí, Thiago. O importante é que, além dele me ensinar muito, ele era muito um coach, basicamente, amigo, entendeu? né, parceiro. Um amigo, um parceiro que na época de pandemia ali, ele, digamos, era uma pessoa que eu podia conversar. Ele dava o suporte emocional também, né? Tem muito disso também. Não era só aula de inglês, entendeu? Mas eu acho que para esses cursos, assim, de IELTS, principalmente, a pessoa tem que ter muito jeito com isso, né? Porque elas sabem que é o sonho da pessoa que tá dependendo daquela prova. Jogo, né? E assim, eu via, Carola nem me disse isso na hora, mas enquanto eu tava lá na batalha do IELTS, ela tava aplicando para tudo que era trabalho. Porque eu tinha acabado o mestrado e tava sem nada, assim, nenhuma perspectiva. E isso vai mexendo com sua cabeça, você numa pandemia, sem fazer nada. É muito doido, assim. Mas você tava aplicando para trabalho aqui? No Brasil, pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa e não aparecia nada. Porque o currículo de pesquisadora no Brasil é igual a nada, né? Não é valorizado em absolutamente nada. E eu aplicando, aí eu comecei a aplicar para áreas relacionadas ao meu trabalho, mas eu vi que não tinha resposta nenhuma. Então, eu comecei a aplicar para outras vagas, tipo, vendedor, alguma coisa do tipo, nada. Porque o currículo aí, eles achavam que era muito qualificado. Muito qualificado. E para os que eu aplicava não era qualificado, não tinha experiência suficiente, não era qualificado o suficiente. Não estava conseguindo absolutamente... Você tava ali num limbo, tipo, o que eu faço, né? O que eu faço? Eu preciso trabalhar. Pela parte, pela mente também, né? E não conseguia nada. Bem que as vagas, né? Estagiário, experiência 8 anos. Exato. Trabalho. Tipo isso. Não dá pra entender. Experiência com software, tal, não sei o que. A vaga pra pagamento. Salário mínimo. Salário mínimo. Cara, sabe que teve uma época que eu conheci a possibilidade de me tornar diplomata, eu já estava no mestrado. Eu nem sabia que dava para se tornar. Isso é muito pouco divulgado, cara. Assim, na pré-vestibular e tal, eu não sabia que eu poderia fazer um curso que talvez me desse um preparo melhor para isso. Tal. Eu não sabia da existência dessa possibilidade. Eu achava que era nomeação e tal. Eu não sei o que eu pensava. Mas aí a primeira vez eu vi um anúncio falando dessa possibilidade, comecei a pesquisar e vi que dava para eu tentar. E foi a época que eu estava saindo do mestrado. Aí eu decidi deixar tudo em BH, mudar para o interior, montei minha equipe de artes marciais lá e comecei a estudar durante esse período. Eu fazia algum dinheiro com a equipe e ficava o resto do tempo estudando para tentar o concurso. Cara, até esqueci porque eu tava falando isso.
Rico, aí, Diplomata? antes, o que vocês estavam falando antes? Das vagas, Das vagas muito qualificadas. Ah, tá, era isso. Porque aí, tipo assim, aí eu comecei a procurar alguma coisa na área, falar, quem sabe eu acho algum trabalho na área pra, tipo assim, me dar uma experiência e ao mesmo tempo eu posso estudar, porque eu tava fazendo coisas que não estavam relacionadas. Então, basicamente, quando eu tava trabalhando, eu não tava estudando. E enquanto eu poderia arrumar um trabalho na área, talvez, e ao mesmo tempo estar estudando, digamos assim, né, durante o trabalho, né. E aí eu vi que tinha umas possibilidades de trabalho pela ONU, no mundo inteiro e tal. Mas, cara, as vagas eram assim, cara. Isso não é piada. Era tipo assim, estagiário, 4 anos de experiência. Sabe, os caras estavam pedindo um estagiário e pedindo 4 anos de experiência na área. Gente, não, é Sabe? surreal. Então, assim, descartei tudo. Não existia nenhuma área que não exigia uma experiência enorme, mesmo que você fosse entrar como um absoluto aprendiz, saca? Não fazia diferença. Não, e eles restringem a 0,001% da população do Brasil, né? Porque como é que cabe aí, cara? 4 anos de experiência, o cara tem que ter ficado praticamente o curso inteiro estagiando. E assim, eu sinceramente nem lembro se o estágio consideraria experiência, sabe? Também entendeu? não? É um não sei, estagiário que não fez estágio antes. Eu não sei, eu não lembro se tinha esse detalhe, porque eu não tinha experiência na área, então pra mim isso era irrelevante. Se você trabalhar como estagiário, contaria como experiência nesse aspecto, sabe? Mas assim, eu vi muita vaga, nessa área tem muita vaga sim, tem muita vaga, não aparece nenhuma pra quem não tem experiência, tá? Você tem que ter tido algum tipo de experiência. E é complicado, porque é uma área que tem muito pouco emprego que não seja de concurso. Então, na prática, você provavelmente, para ter experiência, você vai ter que já ter passado num concurso, ter trabalhado numa área muito específica para poder conseguir alguma coisa nessa área, sabe? Então, assim, não tinha possibilidade. Eu acabei descartando isso. Continuei estudando para diplomata, deu errado. Deu errado, assim. Na verdade, chegou um ponto que eu atingi um platô, saca? Eu fui melhorando muito o resultado. E aí, sabe quando você percebe que você tem que estudar muito para melhorar um pouco? Saca? Assim, tipo assim, se você gastar mais 1 ano estudando para esse concurso de novo, talvez você faça uma nota, você faça 3 pontos a mais. E aí você começa a entrar naquela linha ali de gente, sabe, assim, que tem uma galera ali que tá nessa área. No mesmo limbo ali. No mesmo limbo. E talvez você demore 4, 5, 6 anos para passar no concurso. Então você teria que mudar a estratégia ou esperar os 4, 5, 6 anos. Eu não estava disposto a esperar o tempo, então eu decidi mudar a estratégia. Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho e na prática eu tinha tempo para estudar, porque eu dava só as minhas aulas de artes marciais e não me ocupava tanto tempo assim. Mas eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, nada, tava estudando tudo por conta própria, baixando livro, saca, e correndo atrás sozinho, fazendo prova todo dia, sabe, então era basicamente isso. Eu falei, cara, eu vou ter que mudar de estratégia, eu vou ter que pagar um cursinho, então eu preciso de alguma coisa que me dê um pouco mais de dinheiro, porque trabalhando como equipe aqui, arte marcial no Brasil não dá dinheiro, saca? E aí foi quando eu comecei a estudar, tipo, não, saiu a informação do concurso da Polícia Civil, eu estudei 3 meses, passei e virei investigador de polícia. Caramba. Pensando, vou ter tempo pra estudar agora e dinheiro pra pagar o cursinho. Não Inocente. tive nenhum dos dois. No fim gente. das contas, assim, resumindo a história, por que eu pensei que eu ia ter tempo pra estudar? Porque eu sei de história de muito delegado, por exemplo, que estuda pra promotor, de muito investigador que estuda pra delegado e assim por diante. Mas na prática, o que acontece? Se você tá fazendo isso e estudando, é porque você não tá trabalhando. Tá? Porque, é sério, não existe. Se você trabalha na polícia, resumindo a história, se você tem que trabalhar 40 horas semanais, o mínimo que você trabalha é 40 horas semanais. Se você, qualquer coisa que você estiver fazendo fora disso, você tá matando serviço, porque você sempre tem serviço. A demanda é enorme, saca? Então, assim, se você tá estudando no horário de serviço, você tá enrolando, saca? Não tem essa de, eu tive um tempo livre. Não existe tempo livre na polícia. Não existe, saca? Na Polícia Civil, pelo menos, né? E assim, na prática eu fazia muito mais de 40 horas, porque se acontecia alguma coisa, eu ficava muito tocado por aquilo, saca? Se era um homicídio, se era alguma coisa mais pesada, um estupro, alguma coisa assim, eu não conseguia simplesmente, vou trabalhar aqui essas 8 horas diárias e vou pra casa e vou descansar. Eu chegava em casa e tava com aquilo na cabeça ainda. Entendi. Então, assim, no fim das contas, acabou completamente com a minha possibilidade de continuar estudando, porque eu trabalhava muito mais do que isso. Era 48, 50 horas por semana, recebendo só as 40. Uhum. Tá? Temos aqui exemplo de pessoas que escolheram só as piores coisas, né, do Brasil. Eu tenho um dedo podre. Viu? Que o Rafael também já passou por Passei isso. por isso também. Artes marciais, policial, ou seja, era Nova Zelândia mesmo pra salvar a gente, né? Nossa esperança. Engenharia ambiental, cara. O que o Brasil tá nem aí pro meio ambiente, exatamente. E aí, você... governo aí, Tiago, aí você fez o curso, passou... o curso não, o curso do IELTS. né? O IELTS passou. E como que foi a escolha do curso? O que vocês fizeram? Primeiro que durante finalmente, eu fiz 3 provas do IELTS, né? Passei na 3ª.
Assim que eu tinha falhado na segunda, eu fiquei sabendo que existia um tal de PTI, e que assim, e era o pessoal passando nessa prova, e eu ficava, deixa eu ver aqui, quando eu vi, cara, eu falei, o que eu tô fazendo estudando pra esse IELTS aqui? Ai, tadinho, foi um desespero. Volta, né, Porque cara? tinha que conversar com o cara lá, e tipo, eu peguei muitas perguntas muito difíceis Não, na acho hora que do essa IELTS. não tem a entrevista, né? Do PTI, eu acho que não tem entrevista, né, com a pessoa. Eu não sei como ele funciona, Também cara. não, porque... Eu soube da existência depois do IELTS também. Então, aí, e as perguntas que eu pegava no IELTS, eu olhava pra cara da mulher e começava, tipo, você tá de sacanagem com a minha cara? Eles perguntavam balanço da exportação e importação da carne do Brasil. Eu olhava pra cara Caiu dela... essa pergunta, mas você arrasou nessa resposta. Aí eu falei, moça... Mas a raiva é a mesma, né? Eu não sei, Você arrasou, mas... tipo, eu tenho que pensar em português pra falar esse português pra... Não falei isso pra ela, óbvio. Eu falei, imagine agora em inglês eu ter que falar sobre isso, cara. Aí ela perguntando por que o Brasil tem fome se o Brasil é um dos maiores produtores de carne e de soja do mundo. Essa é fácil. Eu falei, ó... Não, eu sei Não, por quê, eu tô mas... brincando. Não, assim, no conhecimento de história, né? A gente sabe, mas É. assim, peraí, deixa eu traduzir isso pro inglês agora, Não, aqui não, em técnico, 10 não é uma segundos, coisa assim, não é tão entendeu? fácil de Eu não tô desenvolver em preparado pra inglês. essa pergunta. Sim. E o nervosismo, cada vez que Essa passava... foi a maior nota dele da... Não sei como, no- eu acho no que ela speaking. foi Não a foi? maior nota e assim, não sei como. Você foi movido pelo ódio, pela raiva. Aquela... Foi na hora que... Eu acho assim, as minhas maiores notas, por incrível que pareça, foi quando eu tô... Pode falar palavrão aqui? Vai lá. Quando eu toquei o foda-se. Aham. Quando, nessa, e também teve outra, assim, que o tempo tava acabando, eu saí chutando, tipo, era aquele chute com intuição. Dedo de assim, Deus. eu acho que é isso, vai. Eu acho que é isso, vai. E nas que eu tive mais tempo e tudo, eu não atingi a nota, entendeu? Então, Já teu. É muito doido, cara. Aí passei nessa prova e a gente ficou 6 meses aí esperando abrir as fronteiras. Isso foi, pra Carol, inclusive, foi um momento muito difícil, porque já tava esse tempo todo de pandemia, que a gente... Era esse sentimento de estamos perdendo tempo. Sim. Né? Sim, A gente passando por passou isso. por isso. E principalmente, assim, nossos pais, nossos avós e todo mundo que nos rodeia sempre fala, a melhor época da minha vida foi entre os 20 e os 30, assim, né? Dessa época. Porque é a faixa que eu tenho mais energia, a faixa que eu não sei o quê. E, assim, a gente teve uma pandemia justamente nesse meio aí, de época. período de 24 a 26. E a gente não tava mais... a gente já tava agoniado, porque vendo que o tempo tá se passando. A gente Sim. tava perdendo alguns anos da nossa década que pra gente é a década que a gente vai ter mais energia e força para tentar batalhar aí para se lascar, como se chama, né? Como diria Gil do Vigor, se lascar. Se lascar. Os velhos estão certos, viu? Já perdi essa época já tô em decadência. Então, e eu assim, não, vamos Eu atrás. falo que ele é um idoso. Mas ao mesmo tempo eu vejo, quando vim aqui, a gente chegou, que pode ser a cidade que a gente escolheu, mas a configuração é que, para mim e pra Carol, a gente tá começando cedo, entendeu? Sim. Uhum. Digamos, a gente, são poucas, não conheço, ou conheço um ou outro, pessoas mais novas que a gente nesse processo. Uhum. Então, É verdade. Entendeu? Esse processo é bem raro encontrar gente mais nova que vocês é mesmo. raro, cara. Aí eu falei, bom, então, olhando por esse ponto, a gente tá começando mais cedo esse processo. Uhum. Mas isso não deixa de apagar os anos que a gente perdeu, digamos, por causa da pandemia, que não só a gente, todos perderam. Eu acho que não, a gente não perdeu, né? Esse tempo que a gente ficou parado, que, entre aspas, né? A gente não estava parado, mas a gente se conectou muito com a nossa família. Não, Foi um tempo assim, foi um período dramático na história do Brasil, mas permitiu que a minha família, pelo menos lá em casa, fortificasse, né? a gente ficou junto pela primeira vez em anos. Uhum. Porque minha mãe sempre trabalhou, a gente sempre passou muito tempo fora de casa, e foi a primeira vez, assim, em anos que a gente conseguiu ficar um tempo junto mesmo, assim, em família. Uhum. Então, não foi perder. A gente agora, vendo aqui, a gente tá na Nova Zelândia, eu sinto muito falta disso, né? Vocês ganharam tempo com a eles, gente ganhou né? um tempo que talvez se a gente estivesse trabalhando na nossa vida normal, né? A gente não tivesse tido antes de estar aqui. Na Nova Zelândia. E hoje, esse tempo que a gente passou também sem fazer nada, é aquela coisa, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Que começa aquela dúvida, será que a gente quer mesmo ir pra Nova Zelândia? Sim. Quando a gente tá aqui, deu certo. Aí a gente entendia que a gente acorda e faz, será que é isso mesmo?
Aí chega aqui e pergunta, será mesmo? Será que é isso? A dúvida diária, né? Eu até falo, a gente tá aqui, mas todo dia a gente se pergunta, será que é isso mesmo que a gente quer? Porque a gente tá se adaptando ainda. Mas a gente acha que na segunda-feira, quando sai o salário, a gente fala, tá bom. Não vale a pena sim. Tá. É por isso. Eu falo, gente, receber semanalmente é um incentivo pra você continuar aqui. Porque é muito bom, é muito boa a sensação. Além de receber semanalmente, porque não adianta você receber semanalmente, mas receber proporcional ao salário do Brasil. Exatamente. Eu acho que o principal é isso, né? Digamos, você recebe semanalmente algo que paga todas as suas contas, mesmo você possa estar ganhando o mínimo aqui. Se você tiver uma vida de acordo com o que você ganha, você consegue viver bem. Você tem uma vida decente, né? O salário mínimo daqui é prático, ele não é teórico nem no Brasil. Porque no Brasil, em tese, a ideia de salário mínimo é que você tenha um mínimo para suprir todas as suas condições mais básicas. Que nem... Que é mentira. Aqui é o mínimo para viver dignamente. Não, mas lá nem para suprir as condições básicas. Não, lá não supre. Salário mínimo não paga um aluguel. Não paga. O salário mínimo, você só paga, se for falar assim, por pessoa, você paga a sua alimentação e... Acho que um pouco mais. Lá, isso aí depende ainda muito da situação da pessoa, né, cara? Você pega. Você metrópole, né? Tipo, é um absurdo o aluguel, a pessoa tem que dividir quarto, às vezes, com outros, e assim. Isso tudo considerando que você não vai adoecer, que não vai ter problemas secundários que vão gerar gastos enormes e que vai te endividar e que isso vai virar uma bola de neve, né, cara? Porque te endividou e você vai continuar recebendo seu salário mínimo ali e você não vai conseguir pagar aquela dívida e vai só piorando a situação, né? Então, assim, aqui. Na pior das hipóteses, pelo menos nesse aspecto, a gente tem que levar em consideração que você recebeu o salário mínimo, você de fato tem uma vida digna. Dá pra você pagar, não vai ter um conforto excessivo, não vai ter nada demais assim, mas a vida digna, pagar as contas básicas e tal, isso aí você consegue, né? Não consegue esbanjar nada, mas vive decentemente. Mas essa sensação que vocês estão falando de ficar se perguntando se é isso mesmo, eu acho que isso aí é basicamente pelo fato de ser uma decisão muito grande, sabe? É uma mudança muito difícil, exige um período de adaptação. Eu sinto que eu comecei a adaptar a Invercargo deve ter coisa de um mês. Assim, sendo bem direto com vocês, sabe? Então, assim, a gente tá aqui, que tem 6 meses, 7 meses quase, né? 7 meses. E o primeiro semestre do mestrado foi muito complicado para mim. Não só por causa do mestrado em si, mas porque eu tava tentando me adaptar a outras coisas também, inclusive a cidade. A cidade não, para mim pelo menos, ela não é o que eu queria exatamente, sabe? Eu esperava mais vindo para cá, porque é muito perto de praia, então tipo assim, eu pensei que ia ser mais fácil desfrutar dessas coisas, por exemplo. Para nós não tem sido tão fácil porque é perto, mas de vez em quando tá aquele vento danado aqui e a água do mar é muito fria e chove do nada. Ir pra lá, você precisa... No meu caso, eu vou sempre de bicicleta, não tem problema. Mas a Dora, por exemplo, a última vez que foi na praia foi quando a gente conheceu o Invercargo, foi? A única vez, né? A única vez, Porque não tem transporte público na prática, né? Tem na teoria, mas, tipo assim, não funciona e não vai até lá também, né? Tem esse pequeno detalhe, né? Uma coisa que o Rafael falando, eu pensei aqui, que além de a gente vir... de ter adaptação, né? Tem a adaptação do casal, porque são duas pessoas, o casal, né? O casal não se adapta da mesma forma. O Rafael tá tendo uma experiência totalmente diferente da minha. Como que é pra vocês? Tipo, o Thiago que estuda, você tá trabalhando, trabalhando, né? Entre aspas. Como que é? Tipo, um se sente mais adaptado que o outro? Como que ficou? Eu acho que agora que eu tô... Gente, o Thiago toda hora puxa a cabeça da Carol pro microfone. É porque eu esqueço. Eu acho que agora que eu comecei a trabalhar, o dia passa muito rápido pra mim. Porque eu tô trabalhando e lá onde eu tô como assistente de dentista, é muito busy. Então, quando você vê, acabou o dia, entendeu? Não dá tempo de pensar, né? Não dá tempo de pensar, eu não tenho tempo. E isso pra mim foi até uma das coisas que o meu chefe perguntou. Disse pra mim, isso é perfeito, ser busy desse jeito, porque eu não tenho tempo pra pensar. E o dia acaba assim. Agora, isso pra mim tem sido muito bom, mas pro Thiago, que fica em casa fazendo os assignments e tudo, pra ele, eu acho que é bem mais pesado. A gente teve uma sorte muito grande, que a gente chegou e os meus tios estavam aqui, né? Então... Pra gente foi, assim, perfeito, porque a gente chega e é aquele impacto, né? Meu Deus,
Que diferente. E ter esse impacto com família aqui, né? Nossa, ter esse impacto com imagina. eles aqui, com a minha tia, com o meu tio, com a minha priminha Já e o meu anos primo, aqui, né? que já estavam aqui há 3 anos. Foi perfeito pra gente, porque a gente tinha aquele aconchego, teve aquele direcionamento, de tipo, gente, a gente tá aqui, a gente fez isso, então vá por aqui, Sim. vá por aqui, tenha calma, que às vezes, assim, escutar isso e ter aquele aconchego, aquele abraço, nossa senhora, que foi muito importante, assim, pra gente se adaptar. Fale lá, isso tá errado, isso tá certo. E Não é bem assim, uma porque coisa... a gente chega assim, eu acho que a gente se sente muito desacolhido, por a gente não estar em casa, não estar no Deslocado, nosso né? país. É. E falavam muito pra gente assim, tipo, olha, vocês estão aqui com visto. Vocês têm qualquer direito como qualquer outra pessoa. Então não abaixe a cabeça, vá atrás do que vocês querem. Isso foi muito importante a gente para abrir nossos olhos assim inicialmente. E eles agora estão em Tauranga, estão na praia, estão no verão. Então vão aproveitar, vai ser Verão muito de bom para verdade. eles. Estou com saudade, inclusive. Beijo, Bel. Beijo, Bel. Beijo, Todo Tilmazinho. Heleninha, Mazinhozinho. Mazinhozinho. É muito Osmar, né? É meu tio Osmar, né? Que ele é conhecido, mas eu chamo de tio Mazinho. É filho, Osmar Neto, Osmar que é... filho, ela chama de Mazinho. Aham. E Osmar Neto... Osmar Neto é Mazinhozinho. Mazinhozinho. O muito Zinhozinho, bom. que tá com 1,80 já. Que Que agora é não tem Mazão. nada. É muito isso. A gente ter tido a oportunidade de chegar e ter um amparo familiar mudou completamente essa questão Deu do... muita força. Assim, deu muita força e principalmente no momento que a gente mais precisa. Que é na que é a chegada. chegada. Que a gente não Aquele sabe de impacto. nada. Primeiro que assim que você chega do avião, assim, aqui, né? Você não tem ideia. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, algumas já devem ter tido essa sensação, que quando você chega, você não sabe onde você tá. Você tá totalmente, assim, aéreo, né? Você não sabe o que fazer, né, cara? Você Não sabe pra onde vai. Então, e eles tiveram esse... Não, vocês vão vir aqui pra casa, me mostraram os lugares pra gente, mostrou como é que funcionam as coisas. E isso, cara, é muito valioso. A pessoa, é tipo como se a pessoa te pegasse na mão, assim, pegasse no colo e explicasse cada coisinha, sabe? Isso foi muito bom, porque deu já um alívio inicial. E agora, assim, e conforme eles foram indo embora, não foi só um processo de, tá aqui, ensinamos, tchau. Eles foram... uma palavra que a gente foi desmamando, tá entendendo? Eles... Foi mais ou menos assim, entendeu? Os bebezinhos. A gente era uns bebezinhos, chegou em Invercargo e fomos desmamando até nós tomarmos nosso próprio rumo. Mas eles deixaram... Mas isso também parte do ponto que eu também entendo o lado deles, que, tipo, eles deram toda a força, todo o apoio pra gente estar aqui, todo o incentivo, e eu entendo porque eles se sentiram assim, mas eu quero até avisar eles por aqui que eles não precisam se sentir assim, que, digamos, eles se sentiram meio que culpados, entendeu? De terem ido? De estarem indo embora, e depois de tanto tempo que a gente esperou pra estar aqui, entendeu? Mas, cara, eu acho assim, isso é a vida... Acho que isso é coisa de família. Com certeza. A vida, assim, não vai de acordo com os nossos pensamentos e nossas escolhas. Às vezes ela sai do caminho. Mas o que é importante é que a gente tá bem e a gente se sentiu super acolhido, a gente amou a experiência que teve morando com eles. E eles deixaram a gente no melhor dos cenários. Eles podem estar tranquilos quanto a isso. E a gente tá bem, cara. A gente... felizmente conseguimos nessa bolha, que é uma bolha imobiliária aqui, na Nova Zelândia como um todo, a gente conseguiu um lugar para ficar, um lugar bacana, aconchegante. Herdaram algumas coisinhas, Herdamos, né? Herdamos tudo. Muito bom. Herdamos Deixaram tudo. a casa mobiliada pra gente, cara, tipo, sim. Ai. Foi surreal. Resumindo, foram anjos. Foram anjos. São anjos. São anjos, continuam. Amortecer esse impacto inicial, né, cara? E, assim, a gente tá... E também estamos aproveitando e, pela primeira vez, a experiência de morarmos na nossa casa, entendeu? Digamos. A gente saiu de casa a primeira vez pro outro lado do mundo, né? A gente também. A gente só morava um na casa do outro, entendeu? Digamos, eu morava na casa da mãe dela, ela morava na casa dos meus pais. Foi o que nós passamos exatamente. Durante vários meses, mas não é a mesma coisa. Uma coisa que a Bel, quando vocês chegaram, né, ela falou que a Carol chegou, eu acho que vocês vão dar muito certo, porque vocês têm um estilo, assim, uma história muito parecida e tal. Aí, depois, né, que a gente se encontrou, que demorou
que foi uma novela pra gente se encontrar. Aí eu tava conversando com ela e falei assim, nossa, você teve uma visão boa mesmo, viu? Porque é muito parecido, sabe? Tipo, muita coisa que vocês falam, a gente também, a gente passou por isso Engraçado que elas também. foram se conhecendo, né? No dia lá em casa. E uma foi falando uma coisa e a outra, eu também. Aí a outra fala, eu também. Tipo, era muita coisa parecida de Bom, gosto. foi... Qual que é seu signo? Aí, Carol, aquário. Eu sou de peixes. Mas tudo igual, é tudo água. Foi. Ai, mas é muito bom, né? Uma história engraçada que quando a gente foi conhecer a Isadora, que ela foi lá em casa, eu fui tirar uns pão de queijo que a Carol tinha botado no forno, e infelizmente o pegador que eu fui pegar o prato, o negócio, queimou minha mão junto, cara. E eu deixei cair essa merda no carpete. Era tipo segundo dia que a gente tinha se mudado. E caiu, ficou tipo uma mancha, assim, de ferro de passar roupa. Queimou o carpete. Eu levei sorte pra eles, olha só, no primeiro dia. O desespero é Isadora viu a gente no desespero total. A gente, meu Deus! Segundo dia na casa, cara. Imagina a cara da mulher. Isso é o nervosismo de fazer pão de queijo pro mineiro. E A queimamos. pressão. Não, a gente não queimou só o carpete, a gente queimou o pão de queijo. Ai, mas foi muito bom. Tava uma delícia pão de queijo, não queimou. Tava queimou. Tava tão bom que sobrou todos, praticamente. É porque a gente não comeu, porque a gente tava com ódio daquele pão de queijo também. Deu um ranço. Nós estamos na batalha aqui pra fazer o pão de queijo perfeito também, porque o queijo é muito diferente do que a gente tá acostumado. Polvilho você tem que comprar meio que improvisando também, não é o mesmo tipo de polvilho. O forno também, a gente tá passando uma certa raiva lá. Ontem eu fiz pão de queijo lá pra testar no forno. Lá, E ficou uma delícia. ficou gostoso, mas assim, ele não ficou o pão de queijo perfeito, o formato e tal. Mas eu não ligo muito pra formato pão de queijo, O formato não. do negócio é o sabor, né? É tipo brigadeiro. Já é tão difícil Todo mundo de comprar. faz questão de fazer a bolinha, né? Igual você fez, que eu vi. Já é tão difícil a gente se conectar com o Brasil, assim, de sabor. É verdade. Então, Nossa. assim, se o pão de queijo já tá batendo o sabor do Brasil, já tá ótimo. E por falar nisso, é um bom assunto. Como que tá a alimentação aqui? O que vocês estão achando? Vocês estão tendo dificuldade? Desde que Bel foi embora, eu não como feijão. A gente não tem ainda panela de pressão, que aqui é muito Mas caro. vamos fazer o feijão, viu, Bel? A gente tá sem panela de pressão, então a gente não tá fazendo ainda feijão. Porque vocês estão querendo aquela tradicional, igual do Brasil. Né? Não, a elétrica a gente não comprou ainda. A gente ainda não comprou, aí... Então é só, digamos, grão é grão branco, entendeu? Sei lá, Digamos, grão de bico, essas Eu acho coisas que a o gente consegue ainda brasileiro... Foi mal. O brasileiro, quando não come feijão, parece que vai ficando fraco. A gente vai ficando fraca, assim, né? Mas essa semana a gente vai fazer feijão. Mas fora isso, assim, a gente consegue achar muita coisa no mercado, principalmente que, como tá muitas pessoas de fora vindo pra cá, chineses, japoneses, japonês não, indiano. Então, Tem bastante japonês também. algumas coisas culinárias deles são parecidas com a nossa. Não parecidas, mas, digamos, eles usam os mesmos ingredientes. Digamos, feijão, por causa do indiano, né? Aí tem chia, tem vários outros ingredientes que, por causa deles, os mercados aqui começaram a dar mais importância, né? Até polvilho mesmo, você acha por causa deles, no fim das contas, que eles usam bastante pois também. Então isso aí já vai dando uma ajuda, né? A gente vai conseguindo adaptar a nossa... Até cuscuz, né? Tem até cuscuz, cara. Cuscuz acha bastante. Uma comida típica aqui do Nordeste. A primeira vez que eu comi cuscuz na vida foi aqui. Foi? Nunca tinha tido a oportunidade. Tem. Eu nunca tinha tido essa oportunidade. Aí quando a gente fez a festa junina, quando o pessoal, a comunidade daqui de Invercargill fez a festa junina pros brasileiros, a gente foi. E alguém fez cuscuz, eu não lembro quem era, mas foi a primeira vez que eu comi, eu nem conhecia. Conhecia assim, de ver, né? E de ouvir falar. Como o Brasil é grande, né? Rico em diferença, porque... Agora, ela falou do brigadeiro, fala da tua experiência do brigadeiro agora aí. Pra eles. Eu fiz o brigadeiro pra levar pro trabalho, pra quebrar um pouco o gelo, né? Aí sobrou uns brigadeiros e aí... Sobraram exatamente 12 brigadeiros. A gente Mas quantos dividiu. eram no total? Eram uns Eu acho que 30. eu fiz uns 30. Uns tá bom. 30. Sobraram uns 12. Aí a gente, não, vamos levar pros vizinhos, porque... Né, pra quebrar o gelo também com os vizinhos aqui, que a gente não conhecia e tal. Aí a gente entregou. Eu entreguei quatro, meu Deus do céu, 4 brigadeiros pra um, 4 pra outro. E os outros 4 ela comeu, porque ela não quis entregar pro outro. Tava com vontade de comer doce e não entregou pro terceiro. Vizinho chato. Não, era mais legal. O vizinho chato, a gente entregou 4 Fez brigadeiros pro amizade, vizinho chato. Quando foi no outro dia, ele me chamou o Thiago, vem aqui, não sei o quê, tem um negócio pra vocês.
peça de lambe premium que ele entregou pra gente, porque a gente entregou 4 brigadeiros pra ele. Eu fiquei morta de vergonha. Gente, Meu é muito Deus. engraçado. A Carol mandou a foto da Lembe, dá 2 cabeças do Thiago, de tão grande. E olha que- Eu até hoje eu não consigo olhar pra cara desse homem, porque eu entreguei 4 brigadeiros pra ele. Em troca, ele me deu um... Aí Tô se sentindo em dívida agora. o outro, eu fui entregar, aí ele falou, ó, tá aqui, ele, obrigado. Aí foi lá no freezer, você gosta de tal? Eu, o que é isso? É um peixe. Aí eu falei, que peixe é esse? Ele falou, é o peixe saboroso. Eu falei, É o do gosto. Aí ele falou, é o do gostoso. É do bom. Aí ele foi lá e entregou meio quilo de peixe pra gente, que ele próprio pescou. Aí eu falei, Carol, se a gente for nessa pegada aqui, vamos fazer brigadeiro, entregar na vizinhança, que a gente já faz a feira da semana. Thiago é muito godeleiro. Godeleiro, godela, é uma palavra que a gente usa pro povo que se aproveita, né? E eu falei, Thiago, tu não fica falando essas coisas não, que você é coisa de gente godeleira. Não, é gente esperta. Não, mas assim, é engraçado como eu acho que não é uma coisa tão, não sei, posso estar falando besteira, tão normal assim, um vizinho, porque eu sei que nos Estados Unidos, pelo que eu ouvi falar, quando chega um vizinho novo, tem até isso, né, digamos, que a pessoa vai lá deixar uma comida, alguma coisa. Aqui, não sei se isso acontece, mas o que eu percebi é que eles se sentiram desalocados de estar recebendo um negócio, entendeu? Não dá nada inesperado. em troca. E, não tem nada. Aí, no dia seguinte já, e o outro na mesma hora, não, peraí, deixa eu... Aí, abri o freezer pra ver se tinha alguma coisa pra Como se pegar. fosse uma obrigação, né? Entendeu? E, eu não tinha pedido nada, a gente só queria conhecer, quebrar na o verdade. gelo, Fazendo um Assim, agradinho. Até pra ele, até obrigado. pra eles conhecerem a gente, pra ter mais uma, assim... um respeito, assim, se acontece alguma coisa, ele ter a liberdade de falar comigo, eu falar com ele, entendeu? Que é bom isso, porque na primeira semana a gente ali no apartamento, o vizinho de baixo, que inclusive agora ele É o nosso amigo. é louco por a É gente, o ex-chato. É o chato. ele reclamou porque a gente subiu a escada de uma forma... porque a gente mora no apartamento de cima, né? Então, a gente subiu a escada de uma forma mais brusca e acordou ele. Aí ele mandou um e-mail pra moça que ela que administra, entendeu? Tipo administradora, E, isso não é legal, né? Então, a gente tinha acabado de chegar, então, assim, a gente queria quebrar o gelo e tudo. E E o jeito brasileiro de quebrar o gelo é oferecendo comida, né? E assim, como tem gente solitária aqui, cara, a gente percebeu. Como é muito idoso. Ele deve ter uns 50, 60 anos. Ele mora sozinho. É mais velho, então. Sozinho, Eu acho mora que sozinho, mais cara. até. Cheio de bicho dentro da casa dele, passarinho, que até dá uma dó aqueles passarinhos, todo dentro de uma jaula, uma gaiola. Peixe, entendeu? Porque aquele ali, pra mim, eu e Carol olhando de fora, é uma forma de Companhia, né, pra ele. pra ele, cara. Ele é sozinho. E ele e várias pessoas, que a SIT, a universidade, chamou a gente pra ir pra um lugar lá que era tipo pra contratar, né? Pessoas. E a de healthcare aqui, cara, tá absurdo. Todo mundo precisando. Porque é muito idoso que precisa de um suporte e não tem. Eu não sei como é que acontece. Aqui não é normal, né? Você sair da sua casa, ou os filhos pegarem os seus pais e botarem pra dentro de casa. Eu não Você sei separa mesmo, né? Os filhos saem e deixam os pais, né? E acabou, Nunca eles voltam. Eu até não sei muito a respeito disso, mas assim, eu acho que isso é até um pouco do reflexo do próprio comportamento deles. Eles são pessoas um pouco frias, né, cara? Assim, comparado com o que a gente tá acostumado, pelo menos, né? São pessoas distantes, né, velho? Tem uma coisa que me incomoda muito, isso não é geral, não é todo kiwi, mas tem muito kiwi, principalmente daqui da região. Você passa e dá um bom dia pro cara, o cara não responde. Ele passa direto e ignora. Eles não têm tanto esse costume, sabe? E mesmo assim, os que têm o costume de cumprimentar e tal, não é a mesma coisa da gente. A gente é muito próximo, né, cara? Eu tava comentando, acho que tá comentando isso com a Ana, que trabalha comigo no massagem, que a gente no Brasil se cumprimenta com um aperto de mão quando é negócios, né? Tipo assim, sei lá, é uma reunião formal e tal. Do contrário, é no mínimo um abraço. No mínimo. No Sabe? mínimo. Você nem conhece a pessoa, você conhece a pessoa dessa forma. Não é aquele abraço sentimental, é aquele Não, abraço mas- de... Beijo Toque, não tem pode. toque, Tem né? toque. Tem um toque mais maior. Não, É. mais maior. Deixa eu dar um intervalozinho aqui, eu vou colocar aqui a música que vocês me pediram e a gente já se despede do pessoal da rádio, porque tá 48 minutos, então daqui a pouquinho a gente já vai despedir, a gente, para não ter que travar nenhum assunto depois,
A gente já informa novamente que quem quiser ouvir a segunda parte, assistir nesse caso, né? Se tudo der certo, a câmera tá piscando ali, parece que tá funcionando. Tô olhando toda hora aqui. Continua. Eu tô falando isso porque, cara, é muito foda você ter uma câmera só filmando alguma coisa que é importante, porque pode dar algum problema e depois você não sabe o que vai rolar. E não tem como repetir, né? Na pior das hipóteses, eu vou pegar o áudio e vou colocar só o áudio. Mas assim, no YouTube. Vai dar certo. Eu tô falando isso porque quando eu tava na Tailândia, tem uma filmagem minha que dá pra você ver isso. Eu coloquei a câmera no cantinho da academia e aí eu tava treinando com o treinador mais foda do lugar, cara, bom demais. Assim, eu perguntei ele, eu posso deixar a câmera filmando? Ele falou, pode, com vontade e tal. Léo Elias, um abraço, cara. Aí eu coloquei a câmera lá no cantinho assim, deixei filmando e pensando, nó, beleza, cara, agora eu tô... Vou viralizar. A ideia não era essa, mas eu falei, cara, vou pegar muita questão técnica, vou conseguir ver o que ele tava fazendo aqui e tal, aproveitar bastante, vai ter vídeo também pra publicar, pra mostrar pros meus alunos no Brasil, como que é o treinamento lá e tal. E assim, filmou uma parte significativa, mas tem uma hora que você olha, a câmera começou a descer, porque era o suporte era meio vagabundo, né? Que a coisa assim, não era caro e tal, não era de má qualidade. Chão. E aí começou a descer, foi descendo lentamente, tá filmando o chão. Aí tem, tipo assim, 50% do vídeo só tem as minhas pernas. não pegou mais nada. E eu olhei e falei, nossa, justo agora, Que cara. dó. E tipo assim, eu tava filmando praticamente todos os meus treinos lá, sabe? Uhum. A maior parte deles, mas tinha parte que não era tão importante. Essa era a parte importante. Aí a câmera desceu e Lady foi. Murphy. Então assim, como a gente sabe que tem a possibilidade de acontecer algum problema sempre, na pior das hipóteses vai ter o áudio lá. Mas aí vocês entram no nosso canal lá no YouTube, Nossa Vida Pelo Mundo, e vai ter o episódio completo. Então eu vou colocar a música aqui, a gente vai tomar uma aguinha e volta pro assunto Pera, daqui a qual pouco. que é a música, Carol? Fala aí. Pede aí. Belchior, Coração Selvagem. Primeira vez na história do programa, a gente vai repetir música, né? A gente já passou essa música? Passou. Com um enorme Prazer. A gente passou quando a gente fez o Cantantes Latinos com Belchior. Eu achei que não tinha passado ela. Passou. Então vamos lá, Coração Selvagem, Belchior. Bora. Aí estamos de volta agora, a segunda parte do programa, agora para quem tá acompanhando no YouTube. Não tinha planejado como que ia fazer essa entrada, então vai ser assim mesmo, do jeito que der. No seco. No seco, a gente continua o assunto. E quem tá nos acompanhando aí pelo YouTube, essa etapa que eu não sei ainda se vai ser no mudo, o que vai ser, era Coração Selvagem, no Belchior. A gente não tem os direitos autorais, então vai ter que cortar o áudio. Não sei, vou pensar o que eu vou fazer aí pra colocar aí. Bora pra deixa eu ver aqui. Que assunto a gente tá falando antes disso? Não lembro. Não lembro? Então vamos pra um assunto novo aí, bora. A gente comentou a respeito de adaptação, cara. Você tava falando a respeito disso, mas você não falou. Vocês estão se sentindo adaptados agora? Como que tá? Então, eu acho que pra mim tá mais fácil pela questão do trabalho. Passar essa semana trabalhando e o tempo passa mais rápido. Uhum. Mas pro Thiago que fica em casa, é um pouco mais difícil, né, Thiago? Assim, eu tive uma experiência de trabalho assim, não muito boa, aí saí e como digamos, eu tô vendo que os assignments são muito pesados, assim, principalmente na matéria que eu tô fazendo agora, Uhum. Eu decidi postergar para agora, inclusive agora eu já tô procurando de novo, né? Porque eu queria ter primeiro o entendimento do que eu precisava fazer, porque a primeira matéria é aquilo, né, cara? Você é jogado ali na faculdade. Exatamente esse sentimento. Você não sabe de nada, não sabe como fazer o trabalho, você demora horas e horas, perde horas e horas e horas do seu dia e não sai do lugar do trabalho. O trabalho tudo em inglês, tipo, até eu saber, até a gente entender como é que funciona a faculdade ali, eu não quis pegar algo assim que demandasse muitas horas do meu dia, digamos. Como nossas aulas são pela parte da manhã, eu não queria pegar um trabalho pela parte da tarde toda, que eles não querem, 1 hora cada dia. Não, eles querem que você pegue, no mínimo, um turno, né? Então, se eu pegasse um turno, no caso, eu só teria à noite para fazer as coisas da casa, porque a Carol trabalha o dia todo. Ela trabalha de 8 às 6 da tarde. Então, eu ainda teria que chegar em casa e ajeitar as coisas. E o tempo demandado para fazer os trabalhos, que são bem, bem volumosos e bem complexos, seria no final de semana. E aí eu decidi, não, primeiro eu vou aqui analisar, eu já estou faço um negócio para ganhar um dinheiro na parte da tarde, mas que não demanda tantas horas. Então eu vou primeiro analisar aqui como funciona a faculdade, como funcionam os trabalhos, como elas querem, entendeu? Todo esse procedimento, para depois, aí, tiver mais tranquilo, mais calmo, seguir para pegar algum trabalho. E por isso que eu fico, digamos,
Agora que acabou as aulas, tá só para demanda dos projetos, eu passo muito tempo em casa, né? E fazendo trabalho e agitando a casa. Então, é triste porque você já não tá no seu país e você já não... E você fica o dia sem falar com ninguém, Isso dificulta mesmo. entendeu? Aí complicado. fica um vazio. E sabe o que eu acho complicado dos problemas que eu achei da instituição aqui, eu não sei se acontece isso com o seu curso, mas no meu curso não tem previsibilidade. Tipo assim, eu não sei quais vão ser meus horários no semestre que vem. Até hoje. O semestre tá pra começar daqui um mês e pouco, sabe? Mas você não consegue se programar, né? Não consegue se programar. Tipo assim, o meu, eu pedi, isso aí foi até um pedido, tipo, por fora. Eu pedi o coordenador do curso, falei, cara, tem como você me dar pelo menos uma noção, qualquer coisa e tal? E aí ele falou comigo o que eles estão pensando em fazer, mas falou, mas isso aí pode mudar e tal. E aí minhas aulas são picadas, tem uma aula que é de manhã, tem uma aula que é à tarde, sabe? É tudo bagunçado, então é difícil você pegar uma coisa que... fixa, pegar um trabalho que você sabe exatamente quando você vai poder trabalhar no fim das contas. E isso foi inclusive o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar aqui com duas coisas, uma com massagem e outra como salva-vidas, porque tem muita flexibilidade. Assim, tem disponibilidade de trabalho fim de semana e tal, então eu consigo, mesmo que mude as coisas lá na instituição e avacalhe todo o meu horário, eu consigo adaptar isso para continuar trabalhando, sabe? Então, valeu a pena para mim nesse sentido. Mas assim, isso a gente falando em termos profissionais, em termos de educação no seu caso, mas em relação ao restante da cidade, ao ambiente, ao povo, até aspecto geográfico aqui, como vocês estão em adaptação com isso? Eu acho que o que pesa muito pra gente é o fuso horário. Assim, pra falar com a família. Isso de a gente tá em outro dia. Quando a gente tá trabalhando, quando eu chego em casa, eles estão dormindo. Aí no outro dia, eu tô dormindo, eles estão trabalhando. Então isso pra mim é um negócio que ainda me deixa um pouco triste. Que eu não tenho tanta facilidade de falar com eles. Essa questão geográfica, que a gente tá literalmente do outro lado do mundo, é o que pesa pra mim, assim, muito. E em relação à cidade, eu gosto da cidade por ela ser uma cidade pequena e acho que pra gente chegar aqui na Nova Zelândia e começar uma vida no exterior, numa cidade pequena, talvez facilitou um pouco pra gente conseguir um emprego e uma casa, assim, uma coisa, o custo de vida, acho que facilitou um pouco. Mas eu sinto falta de um final de semana, assim, mais... badalado, mais alguma coisa assim pra você fazer na rua. Você sai, assim, de noite, não tem nada, você não vê ninguém na rua, isso, assim, me deixa um pouco triste também, principalmente na sexta, no sábado. Cidade morre cedo, né? 5 horas, até agora, eu não entendo como o pessoal ganha dinheiro aqui, cara. Porque, assim, partindo do pressuposto que todo mundo trabalha no horário comercial e tudo fecha no horário comercial, como é que o povo... Quem é que sai do trabalho para comprar as coisas na loja? Se ela tá trabalhando, entendeu? Na quinta e na sexta, que fecha de 7 horas da noite. Eu não entendo, cara. Ou é só na quinta, não tem um dia que parece que vai até mais tarde. Não, assim, eu quero saber o que esse pessoal que vai nos cafés durante a tarde faz da vida. Porque se ele não tá trabalhando, ele tá lá no café. Deve ser herdeiro. Herdeiro. Quem trabalha é só nós. O café não fica aberto depois da galera sair do trabalho. É verdade. O café fecha. Então, tipo, você não pode, depois do trabalho, sair pra tomar um café. Não, fechou o café. Com que esse café tá ganhando dinheiro, né? Cara, tipo, eu não entendo aqui como é que é a lógica, entendeu? É uma boa pesquisa aí, ó. Assim, eu até diria, que tem muito aposentado, e como de fato tem. Mas assim, além disso, tem muita gente nova também. Você vê direto nos cafés e tal. Mas eu já durante a reparei tarde, que tem bastante turista. Turista aqui? Turista. Tipo, nas second hands, tem, tipo, no final de semana, tem a galera de mochila que passa pra comprar qualquer coisinha. Então, nesses cafés, pode ser que seja turista também, que tá aqui só de passagem. Você sabe que isso é um mistério que eu tava conversando com a Isadora, aqui tem grandes hotéis, no sentido físico, o hotel é grande mesmo, e assim, hotel luxuoso até. E a gente ficou, por quê, cara? Porque não tem nada que, assim, no fim das contas, que justificasse, eu acho sabe? que é um ponto de parada, cara. Talvez, e foi isso que eu falei. Mas parada pra onde? O próximo é Bluff, depois é mar. Não, é pra esse pessoal de mochilão aí, que é Cutlins, vai pra esses lugares aí, e quer uma parada pra você descansar mesmo, entendeu? Não quer um camping,
Porque aí tem um mercado, compra... É tipo o ponto de reabastecimento da viagem, Sim. para depois você ir para outros lugares. Eu entendo isso quando você fala, por exemplo, aqui tem vários hotéis pequenos que estão sempre lotados. Sempre. Aí, beleza. Mas o que me intriga... É porque ele tá impressionado com o Ascot, não sei como que pronuncia. Que abriu aqui nessa rua. Esse também do lado aqui. Que tem um rooftop. Exatamente, Então, que você assim, conheceu, que eu fui lá na inclusive, festinha né? da compartilhada. não parece hotel de cidade grande, cara? Não, é chiquérrimo lá. É. Eu entrei lá no banheiro, eu fiz várias, Nossa Senhora, dá pra fazer uma festa aqui nesse banheiro tão chique. Não, mas sabe o que eu acho? Acho que o Southland é uma região muito rica. Acho que Você não vê, porque o pessoal não esbanja, assim, né? Na rua todo mundo é simples. Mas, assim, acho que é uma região muito rica e a Invercargill é a maior cidade de Southland. Então, talvez seja esse povo de empresário, representante de não sei o quê. Foi isso que eu falei com o Rafael, que deve ter os hotéis... Porque no dia que a gente foi lá da confraternização da rádio, né? Foi o dia. Tava sem vaga o hotel. Aí que ele falou assim, mas como assim? Não tem vaga nesse hotel que é gigante nessa cidade que aparentemente não tem nada. Mas aí eu falei que provavelmente deve ser empresário, gente que viaja a negócios e tal. Porque... mas o comentário que eu fiz aqui vale pra agora também. Assim, eu entendo isso aí num evento, por exemplo, sabe? Tem um evento tal e tal, o hotel tá lotado. Mas tá constantemente. Não, mas então, é isso. É pelo que eu vejo lá na loja, por exemplo. As buyers, elas têm que viajar com, 6 meses de antecedência da próxima estação para fazer... Para ver a próxima coleção. Então, deve ser isso. É constante. Esse movimento é constante. O próprio sistema se alimentando. Isso. Então, a gente tem que ver também que você tá falando de um hotel grande, né? São 2, na verdade. Tem esse aqui também, né? Pronto, 2 hotéis, assim... Mas para uma cidade que é bem estruturada, né? Assim, tem tudo na cidade. Não é uma cidade de interior do Brasil que tem 50 mil pessoas, não tem nada. É engraçado vocês falando que vocês vieram para uma cidade pequena. Para mim é cidade grande, né? Porque eu sou do interior de Minas, cidade de 15 mil habitantes. Então eu fico, meu Deus, tem McDonald's aqui. Aí por outro lado tem KFC, aí por outro lado tem Burger King. Starbucks. Assim, pra você ir pro neozelandês, né? Porque é uma cidade grande pro padrão neozelandês também, se você parar pra pensar, né? Porque aqui as cidades são muito pequenas, né? Cheio de vilarejo, né? Assim, a cidade tem quase ninguém lá, né? E é engraçado, esse hambúrguer novo que abriu no shopping, que eu te mostrei, não sei se vocês chegaram a ver um novo, eu não lembro o nome agora. A menina que trabalha comigo foi lá, na hora do almoço, um dia essa semana. Aí ela chegou contando, falou assim, gente, parece que nem é Invercargill na hora que a gente entra, porque tava cheio de gente, assim, todo mundo, parecia cidade grande. Eu, meu Deus, é muito doido eles falarem. Porque eles sabem, né, que aqui é tipo... Não, e pra mim, eu vou olhar aquilo ali e vou falar... Tipo, nada a ver cidade grande. Eu tô comparando Rio de Janeiro, pô. Como, gente? Rio de Janeiro. Mas é muito doido. E você me lembrou esse negócio dos hotéis, né? Uma viagem que eu fiz para Águas de Lindóia. Eu fui para lá para um congresso de genética, esse 2007, eu acho. E em Águas de Lindóia eu fiquei me questionando. Falei, cara, o que tem que fazer aqui? Porque assim, a gente procurou várias coisas e simplesmente não tinha opção, não tinha nada a fazer na cidade. Mas a cidade é lotada de hotel luxuoso. Aí o pessoal sai dos seus lugares em São Paulo, qualquer lugar lá, vai para Águas de Lindóia para ficar no hotel. O objetivo é ficar no hotel, não é que tipo o cara vai para conhecer alguma coisa da cidade, mas tem o que o hotel? Águas quentes, termais, alguma coisa? Em tese a região é disso, sabe? É água mineral e tal. Mas assim, não tem atividade lá nesse sentido, sabe? Não mas tem nada, porque cara. pra você não faz sentido, pra tipo muita resort, gente faz, sabe? Lá, Aí tipo isso. resort, só que assim, é porque o meu ponto de vista, eu acho isso muito estranho, porque eu não acho nada de errado, eu vou pra um hotel, aproveitar o hotel e tal, só porque eu acho que se você vai pra um hotel aproveitar o hotel, vai pra um hotel na cidade boa. Tem isso também. Você aproveitou o hotel e outra E a cidade, né? Cara? Assim, mas eu entendo que tem gente que só queira ficar no hotel. Porque a gente conhece gente, inclusive, né? Que gosta de ir pra hotel. Mas vou explicar uma coisa que não faz sentido, mas que deu certo. Assim, hoje não mais, porque eu acho que fechou, mas passou muitos anos dando. Não sei se vocês conhecem uma cidade chamada Mossoró. Já ouvi falar, mas nunca fui. No Rio Grande do Norte. Natal é a maior cidade do Rio Grande do Norte, que é a capital, e Mossoró é a segunda maior. E lá, inclusive, tem um dos maiores presídios federais do Brasil. Lá tinha um hotel muito famoso, não sei se ainda existe, posso estar falando besteira, mas chamado Termas, que era de águas termais, ou seja, eram várias piscinas, né? Uma de tantos graus, outra de tantos graus, eram muitas piscinas, e um hotel bem luxuoso. Sendo que tem um detalhe, Mossoró é uma das cidades mais quentes do Brasil. Então, assim, eu não entendo como é que você bota águas termais,
numa cidade que é muito quente. É muito quente. Você, não tá Aham. entendendo. Você bota um ovo assim na rua e frita. É muito quente, Mossoró, de verdade. E o pessoal aqui não sobrevive, não, porque aqui quando tá fazendo 20 graus, Tá o todo pessoal mundo no trabalho tá passando mal. Eu vou É. morrer de tanto calor. Eu disse, minha gente, isso aqui não é nem o inverno de Natal. Aham. Inverno de Natal é o quê? 23, 25 graus, sei lá. No mínimo. Enfim, Nossa, é muito, né? E o pessoal É. passando mal de calor. assim, agora eu entendo que o sol aqui bate de uma forma totalmente diferente. Nossa, eu tava que bate em abrindo a qualquer lugar boca do Brasil. pra falar sobre isso. O sol o aqui, sol é muito diferente. Ele penetra na sua pele. Você sente Queimar. queimar lá É. dentro. As células. Eu falo, eu não era muito de usar óculos escuros no Brasil. Tipo, eu não fazia questão. O Rafael sempre usou. Ele nunca conseguiu, tipo, dirigir e andar mesmo dia a dia sem óculos. Eu era mais de boa. Aqui eu não consigo. Tipo, se eu tô sem óculos, eu tenho que andar assim, ó. A Isadora tampa na vista aqui. Nossa, bem, agora tá aqui em vídeo, né? Agora tá de boa. É assim, ó, galera que tá ali. Esqueci. Mas é muito diferente. É o buraco, né, que tem aqui na Cara, camada de ozônio. Você sapeca muito rápido. Sabe, É. assim, Muito. às vezes de ir de bicicleta de casa pro trabalho, que é 5 minutos de bicicleta, eu chego sapecado. Eu sinto a pele puxando, sabe? Assim, Aham. tá travada. E velho. minha- Seca, A ressecada. Exatamente. minha pele já é seca, sempre foi seca. Uhum. Aqui, ela despela de tanto secura. A gente passa o creme, ela Arde. chupa o creme assim, ó, É. o hidratante. A minha mão tá queimada. Eu digo pra Tiago, minha mão queimou. É engraçado que, que eu vejo isso até na massagem, que a gente faz muito massagem com óleo, né? E tem gente que você coloca na pele e parece que o óleo já entrou todo no corpo, assim, já começa a pregar. Você tem que pôr mais óleo, cara. Sabe, assim, absorve numa velocidade Tão seco. tão seca, absorve numa velocidade incrível, cara. É. É absurdo mesmo. E vocês usam protetor solar? Cara, não tô usando Eu muito, uso. não. Você usa todo dia? Eu tenho dia que eu Principalmente no esqueço. rosto. É porque eu passo o dia inteiro em casa, praticamente. Então, só saio de tarde, né? Agora que acabou as aulas, então eu não boto em casa. E quando eu vou a pé, eu passo assim se eu tiver sem casaco, né? Que é raro, nas né? mãos, que é raro. Uhum. Não, eu tô calma. A bichinha tá morrendo aqui de frio. E o meu chefe falou essa semana, falou, Carolina, eu tô com medo de você no inverno. É. O que você vai sentir no inverno? Porque pra mim, o pessoal pergunta, tá quente lá fora quando eles vão sair pro almoço? Né? Eu disse, olha, pra mim tá sempre frio, mas... Não sei, talvez Não acho tem que pra base. você tá quente. Mas assim, a não ser que aconteça um cataclismo, alguma coisa assim, eu imagino que o inverno vai chegar devagarzinho, você vai acostumando, é mais de boa, né? Acho que O problema é a gente chegou numa semana, que foi a última semana de setembro, na primeira, né? Não, foi a última semana de setembro. Não, primeira Que semana de resolveu nevar, cara. A gente chegou aqui e começou a nevar e frio. De noite, quando eu vi, era 2 graus, 3 graus, 0 graus. Eu falei, meu Deus, vai ser... Tá chegando o verão. Não, e os Sério? não, tá chegando o verão, vai dar certo. E eu olhava aquilo ali, eu olhava e falava, tá chegando o verão, olha a temperatura que tá isso aqui. Tiago cara. desesperou essa semana. Eu falei, o verão vai ficou ser de 5 graus, desesperado. 7 graus. Aí eu fiquei desesperado, mas aí depois eu entendi que não é... aquilo ali não foi normal, né? Foi Não, a frente é. fria que chegou ali. Mas além disso, cara, uma coisa que faz muita diferença aqui na sensação térmica é a presença do sol, cara. Aqui, tipo assim, você tá numa temperatura que você tá tranquilo durante o dia e de repente o sol some, a sensação parece que caiu 8 graus. Cara. É mesmo. É de uma hora pra outra, assim. O vento, né? O vento, pior Nossa, ainda, o vento. é outra situação. O vento, além do frio, pra quem pedala, é um inferno, cara. Nossa, bicho. Cara, tem dia que você Pra quem pedala. anda a pé também. Ah, não, mas você tem que ver pedalando. levando Mas Ah, vem Você cá, vai você embora. pedala porque ainda não tem carro? Ou Não, eu porque pretendo você só gosta? pedalar. Eu pretendo só pedalar. Porque ele Não. é doido mesmo. Não, cara, assim, quando a gente decidiu vir pra Nova Zelândia, uma das coisas que eu queria fazer é mudar a minha vida, saca? Mudar o estilo de vida mesmo. Eu andava muito de carro no Brasil, não só por questão de necessidade, era necessidade em alguns aspectos, porque, pô, policial, você tá sempre Segurança, andando. né, também. Até questão de segurança. Só que, sim, carro a gente fica acomodado também, cara, sabe? No começo, quando eu voltei pro Martinho Campos, eu tava em Abaeté, quando eu voltei pro Martinho Campos, eu falei, não, eu vou trabalhar a pé todo dia, pô. Minha delegacia é, sei lá, 10 minutos da minha casa caminhando. Eu vou a pé, Só cara. ir de carro. Não, aí tipo assim, você começa a ir na pé. Aí um dia você precisa ir de carro. Acontece alguma coisa, tem que levar alguma coisa e tal, você precisa. Aí no dia seguinte você já não precisa mais, mas já tá... Mas ontem você foi bom? Aí você vai aí repetir. você vai de novo. Daí a pouco você tá andando só de carro, cara. Você não caminha mais, você não faz mais nada, assim. Eu ainda tenho a vantagem de gostar muito de atividade física, de praticar arte marcial, então eu tô fazendo alguma coisa. Se eu fosse sedentário, meu amigo, nossa, aí era ladeira abaixo mesmo. Mas assim, cara, você vai ficando acomodado. Eu não quero que isso aconteça aqui, tá? Isso aí é uma coisa que eu, desde o começo, eu falei, ó, nem quero ter carro se possível. É melhor nem ter. E aí só ando de bicicleta, só ando a pé e tal. Agora que a gente tá olhando o carro e que, assim, a gente percebeu que... Senão não curte, né? Pra gente senão não aproveitar. curte. Principalmente pra Isadora, porque igual eu falei, eu fui pra praia várias vezes ao longo desse período. Isadora foi só quando conheceu lá, A sabe? gente ainda nem foi. Vocês não foram lá ainda, não? Eu fui só
pela SIT. Foi outra praia. Não, a gente foi pra Bluff. Ah, foi pra Bluff também? É. Tá. A Orete Beach, vocês não foram? Não, ainda não não. vai esperando muita coisa, não. Vocês estão no Nordeste. Não, de jeito nenhum. Nem compara. Nem compara, vocês já sabem, né? Foi o que a gente falou. A gente teve a oportunidade de ir pra Noronha. Uhum. Nossa. Então, o nosso sarrafo tá aqui Já em tá lá em cima, cima, entendeu? né? Assim, em questão de praia. Então, eu não vou mais, diga, vamos pra tal lugar. Certo, eu não boto expectativa mais em praia, porque, tipo, eu sei que é muito difícil Nossa você expectativa conseguir alta. bater, Superar, superar uma ilha Nordeste, paradisíaca, pô. Não É. dá. É. Acho que É, o a que gente- supera aqui é aquela... Essa de Queenstown, que é uma coisa com neve, É, a montanha. cidade, né? Mas até em outro aspecto, né? Assim, supera, mas assim... Não questão de praia, de É paisagem. porque é outra coisa paisagem diferente. totalmente diferente, né? É. Cara, aqui não é que é ruim, não, sabe? Assim, aqui tem, inclusive, quando vocês foram a primeira vez, tem entrada principal, mas tem entrada norte também. Todo mundo entra pela entrada principal, praticamente. A praia é a mesma, não muda muito o aspecto. Eu acho a parte norte mais bonita porque lá tem um encontro com o rio. Então acaba ficando um pouquinho mais bonita e tal. Você vê a Stewart Island também à distância e tal. Uhum. Então, assim, não é um lugar feio, é um lugar bacaninho e tal. Mas, assim, não tem nada demais. É uma praia simples, a cor da água não é nada demais, sabe? Não tem nada assim. Na entrada principal, o grande problema é movimento. A galera que gosta muito de pegar carro e ficar dando cavalo de pau e passar correndo na praia. Então, assim, fica direto movimento de carro, barulho e tal, quando tá movimentada, né? E isso pra mim incomoda porque eu acho que a principal da praia, pelo menos fora de verão, tipo, né? Se tiver um calor e tal, o principal da praia é você ouvir o som do mar, é você ficar relaxando, sabe? Eu gosto disso. Que é uma coisa que você tem na entrada norte, porque lá não tem ninguém. Sabe? Você vai e tá vaziaço. E é mais bonito, tem um lugar lá que até tirei uma foto uma vez, cheio de conchinha, aquelas espiral assim, mais pontiaguda, sabe? Espalhado, é um lugar mais bonitinho, assim, sabe? E eu gosto de lá, mas não pode ir com uma expectativa muito alta por isso, sabe? Você me lembrou agora uma coisa engraçada. A gente tá morando numa região que a principal rua, praticamente, da cidade fica a um quarteirão depois, que é a D, né? Essa que a gente tá. Essa aqui, É. D Street. Uhum. E aí, da sexta-feira à noite, e como essa cidade, ela não tem tanta coisa para fazer, assim, em termos de diversão, né? Uhum. Digamos assim. E eu vejo a necessidade dos kills que têm muita energia de fazer alguma coisa. E o que eles fazem, que a gente escuta todo sábado e domingo, bota um carro pareado com um outro assim, no sinal aqui da D, e, meu amigo, eles botam aqueles negócio pro carro ficar fazendo barulho, né? E fica postando corrida, cara. Eles fazem isso mesmo. E, tipo, é todo sábado e domingo. Todo sábado e domingo. Sexta, sábado. Fica um dirigindo e os outros no carro bebendo. E o povo na rua, assim, na calçada, tirando foto. Ah, eles ficam tirando foto? Cara, Que tipo, isso, cara? E essa é a Filmando. diversão, entendeu? E eu entendo que O aqui barulho, não tem gente, como eu a nunca pessoa vi, morrer atropelada, porque a questão de sinalização é bem respeitosa aqui. Eu nunca vi até então ninguém acontecer nada. Mas eu não sei, digamos, como isso ninguém ainda... Como é permitido, né? Entendeu? Digamos, mesmo que não seja legalmente, mas é permitido na prática. Na cabeça do neozelandês, porque eles são tão certinhos com certas coisas, que como é que essa parada aí tá ocorrendo aí todo final de semana e não tem nada, entendeu? Mas assim, contanto que... É porque a gente também não tem muito o que falar sobre isso, porque a gente, nem nosso visto ainda... Visto não. A gente não tem cidadania, não tem a residência. Então, assim, eu passo do pressuposto, enquanto não tiver nada disso, eu não vou ficar falando o que os outros devem fazer ou não, entendeu? Tipo, abaixa a cabeça, né? Coloca o rabinho entre as pernas e vive a vida tem que só. aceitar isso, pronto, é a cidade do cara, né? Eu tô aqui como tentando ainda me introduzir, então... No dia que chegar a cidadania, vai extravasar tudo dia que eu chegar tô a guardando. cidadania, Aí vai perder a cidadania no mesmo dia. Aí vai comprar uma cadeira de balanço e ficar no alpendre sentado reclamando. Me sentir mais à vontade de reclamar, de falar, isso aqui... Porque assim, querendo ou não, deve ter alguém que reclama, porque se reclama com... Se tem gente que reclamou, eu e Carol, subindo a escada de uma forma mais brusca, pô, deve ter gente que não tá gostando daquela parada ali, entendeu? Mas assim... Você me lembrou de uma coisa aqui que eu queria perguntar sobre a questão de segurança. Vocês se sentem mais seguros aqui? Com certeza. Ai, com certeza. Porque o Thiago vindo do Rio de Janeiro, né? Assim, é porque eu nunca me senti, mesmo morando no Rio, poucos momentos. Porque, sei lá, eu acho que eu sempre fui muito ligado, entendeu? Eu ando olhando pros lados, eu não ando
hora ou outra, no bairro que eu tava, que ali era uma bolha, eu morava em Caraí, aí eu me sentia meio assim, não vai acontecer nada. Mais e tal. relaxado. Mais relaxado. Uhum. Mas mesmo já recebi vídeo no celular que uma rua ali perto teve alguma coisa de noite, entendeu? Mas assim, no Rio de Janeiro eu já me ligava que a situação é diferente, você tem que olhar sempre para os lados, Uhum. você não vai ficar com o celular na mão, você tem que se moldar à cidade, entendeu? Mas é muito cruel isso, né, cara? Você ter que ficar num estado constante de alerta, que é bastante estressante, porque o seu entorno pode significar um perigo para você em qualquer momento, né? Assim, eu via muito... eu já morei no Rio, minha família é do Rio e tudo, a gente não tinha aquele brilho no olho que o turista chega e é tudo maravilhoso e não percebe nada ao redor dele, só tá percebendo a paisagem, a beleza e tudo. Eu já não tava mais nessa vibe, né? Então, tipo, eu ia pra praia de Copacabana, eu não ficava, tipo, ai, que bonito tirar foto, sei o que, com o celular aqui, sei o que. Não, ficava olhando, passava um pessoal que eu fazia um preconceito daquela pessoa, né? Passando, já me ligava, segurava o celular mais forte, mesmo que eu estivesse filmando alguma coisa, já metia força na mão. E assim vai, a gente vai se adaptando. É questão de sobrevivência, né? Entendeu? Você se adapta a E isso, vi né? já passando, tipo, moleque assim, tentando fazer, não comigo, mas quando você vê a pessoa, tava assim, ó, olhando pra cima, filmando, entendeu? Tipo, como se nada tivesse acontecendo. Aqui a gente se sente muito seguro, assim, no sentido... A gente até esquece mesmo, né? Porque a gente acostuma rápido com o bom, né? Com o bom. Porque é o celular direto na mão, naquele dia que vocês saíram de casa, era 2h da manhã, vocês foram a pé pra casa. Então, é muito... Entregando nós aí. Entregando nós aí. Tá na farra. Mas a gente ficou conversando quando viu 2h da manhã. 2 horas, era 2 horas. Foi 2 horas. Tipo, vocês saíram andando na rua assim, tranquilo. Com certeza vocês não ficaram, será que a gente vai ser assaltado? Não, hora nenhuma. Tem isso, aqui eu acho assim, também não é um paraíso, tem furto, tem outras coisas, mas crime violento é mais difícil. Acontece, mas é muito difícil. Roubo, por exemplo, a mão armada aqui, é raríssimo, né, cara? Policial não tem arma aqui, pô. Tipo, eles falam que deixa a arma no carro. Não sei se com você foi policial. Eu fui. Foi na SAT? Não, lá não. Eles falaram que, tipo, eles não andam com arma, a arma fica no carro quando eles vão fazer a ocorrência. E caso aconteça alguma coisa, aí eles vão no carro buscar a arma, ou seja... O Rafael morrendo por dentro ali. Puta vacilo. Cara, o Rafael, ele ficava com a arma 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu tirava... A arma não tava comigo em 2 situações, tomando banho ou treinando, só que ela tava, tipo, ao alcance. Saca? O resto do tempo ela tava no meu corpo. Ela ficava só comigo. Nossa, no início foi... Uma das melhores coisas de deixar de ser policial foi, na verdade, tirar esse peso das costas, saca? Porque... Literalmente. Você andava... Literalmente, Não, o peso que eu tô falando não é nem a arma em si, é o peso do estado de alerta constante, saca? De estresse, saca? De ficar e de sempre responsabilidade, né? Porque 24 horas por dia dia ele é responsável por uma arma. E não só isso, ele é responsável por todo mundo que tá ao redor dele. Por todo mundo, exatamente. Ele tem que agir a qualquer momento se acontecer qualquer coisa. Então é muita responsabilidade pra uma pessoa, credo. Era muito comum, assim, acontecer alguma coisa e a Isadora distraída não ver o que tá acontecendo, mas ela percebia que eu tava com a mão na arma e olhando retrovisor, alguma coisa de carro, já esperando, porque eu tava percebendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo ao redor, sabe? E podia ter que agir. Você via muito isso, né? Sim, não, mas a gente no barzinho, assim, conversando, aí do nada o Rafael parava, assim, ó, gelava e ficava encarando algum lugar, tá investigando. Sabe, eu já sabia. E assim, você nunca conseguia relaxar. Não, relaxa, não existe. Você não consegue beber e ficar alegre, tipo, com os amigos. Assim, a bebida, eu nunca fui muito de ir em bar, saca? Não era, ia de vez em quando e tal, mas não era, eu gosto de beber com os amigos em casa. Eu gosto muito mais, tocar um violão e tal. Pra mim, sempre, isso foi muito mais prazeroso. Então, assim, isso não mudou tanto assim, porque aí, beleza, entrou em casa, trancou o portão, fechou e tal, tá um ambiente relativamente seguro. Ainda ficava um pouco preocupado e ainda ficava com a arma e tal, mas tá num ambiente relativamente seguro, sabe? É diferente de, não dá pra você ir pra um bar e beber, cara. Isso aí não existe essa possibilidade de você estar armado. Inclusive, isso aí, pra mim, é um dos maiores argumentos pra derrubar essa política armamentista, saca? Porque quem tem consciência do que a arma representa, do que é a responsabilidade da arma, é pouca gente. Eu conheço muita gente que tem porte de arma, inclusive policial, que vai pro boteco e tudo bem, sabe? De vez em quando você vê foto, já rolou umas fotos assim, a gente
compartilhava na polícia fazendo piada do cara, mas é uma coisa muito séria. Você via gente, por exemplo, sentado num bar que usa porte de arma atrás, sabe? Porte de arma, ao invés de colocar lateral, coloca atrás, e a arma pendurada. Sabe, tipo assim, você viu o cabo lá, qualquer um chega lá por trás, pega a arma do cara e toma dele, sabe? A gente via foto rolando disso direto. O cara, sei lá, jogando sinuca com a arma ali pendurada ali, entendeu? Até isso também, quando a gente saía, tinha lugar certo de sentar. Que a gente tinha que sentar. Assim, isso é um dos argumentos, porque são inúmeros argumentos para ser contra essa política armamentista, principalmente dos últimos 4 anos, né? Mas assim, que a gente tem uma certa cultura uma cultura armamentista, tem gente que idolatra, cara. Sabe, assim, cara, a função da arma é matar, cara. Não tem outra. É defender e tal, cara, a função é matar. Você pode usar para se defender em algumas situações, mas o risco em volta é muito grande para compensar. E a obrigação do Estado é te defender. Então, assim, não é porque a polícia como um todo não tá fazendo o papel dela que você pode se armar, cara. Corrija o que tá errado. Exato. Mas você é contra o porte. Você não é contra... você é contra a posse, não, como é que é? O de ter em casa, você é contra também? Não, cara, eu acho que você tem que ter uma justificativa muito forte pra ter uma arma dentro de casa, entendeu? Eu sou contra o cidadão comum ter arma se ele não tiver uma justificativa muito forte. Porque não é uma proteção, você não vai proteger a sua família porque não é uma armadura. Cansei de ver, cara... Não, cansei de ver casos de arma furtada. Sabe, de bandido ir lá e furtar a arma e agora a arma tá servindo ao crime, saca? Cansei de ver, cara. Eu entendo, por exemplo, e eu acho justificável esse caso, o cara é fazendeiro, mora sozinho, isolado e tal, num lugar que não tem, às vezes nem pega celular, não tem comunicação. Esse cara precisa mesmo, sabe? É uma situação completamente diferente. Mas o que a gente tá vendo no Brasil é uma tara por arma, saca? Esses CAC aí mesmo. Não, exatamente. O cara tem 8 armas, 10 armas dentro de casa, saca? Sem falar nos acidentes em casa, né? Os acidentes domésticos com arma. Porque a maioria dessas pessoas não sabe como guardar, e com criança principalmente, né? Que é uma coisa, depois você até conta como que era a sua relação com as crianças, né? Que a gente convivia. Eu, na verdade, assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a portar arma... Era o Lucianina naquela época, foi chamar os dois e acabar com a curiosidade deles, saca? Isso aí foi um conselho de um professor meu de uma aula de tática policial. Conversei bastante com ele, ele fez isso com os filhos dele, me explicou como que ele fez, a gente trocou uma ideia e eu achei que tinha uma lógica muito forte nisso. Criança é curiosa, cara. Se você ficar, não pode mexer, não pode olhar, não pode fazer nada, se em algum momento ela tiver a oportunidade, mesmo que não seja a minha, do coleguinha, foi na casa e o pai é um irresponsável, como a gente viu tantas vezes, criança matando outra criança porque o proprietário da arma é um irresponsável, deixou ela em qualquer lugar. Acontece demais. Mas, tipo assim, a criança foi e viu ali, se você proibiu ela em casa, se você não mostrou, se você não tirou a curiosidade dela, ela vai usar a curiosidade dela ali naquela hora, saca? Ela agora viu a oportunidade, e aí nada segura. Então o que eu fiz? Eu coloquei numa situação de segurança primeiro, tirei, desmuniciei, coloquei tudo certinho, chamei os dois, expliquei como se portar, que não podia apontar para nenhum ser vivo, coloquei eles de frente para a parede, e aí ensinei como que funcionava e tal, mostrei, deixei pegar, deixei manusear de maneira segura, acabou. Nunca mais, tipo assim, nunca mais nem falar na arma. Era assim, morreu, aquilo ali, a arma do fé, sabe, tipo, só. Morreu a curiosidade, tipo assim, acabou e não teve problema, sabe? Então assim, expliquei como que funcionava, expliquei qual que era a consequência, deixei muito claro pra eles a situação, eles eram muito novos, né, na época eles deviam ter 4, 5 anos. 3 anos, a Nina tinha 3 quando você começou. Então assim, aí acabou, sabe? Nunca mais tiveram curiosidade nenhuma, cara. Aquilo ali era um negócio que tava comigo, eles sabiam e eles nem comentavam a respeito, né? E infelizmente isso é exceção, né? Não é todo mundo que tem essa consciência. Na maioria dos casos a pessoa fala, você não pode tocar naquilo ali, não sei o quê, nem, né? Aí vira um chamariz pra criança, né, cara? Vira um chamariz. Por que não pode? A criança é curiosa, não tem jeito. E é cheio dos porquê não, né? Por que não pode? Às vezes se explicasse até tinha algum valor ainda, mas não, cara, é cheio dos porquê não. É coisa de adulto. Ai, que preguiça que eu tenho. E aí, tipo assim, vira chamariz, cara. A criança, tudo que quer é pôr a mão naquilo, né, cara? E é o que eu tava falando. Quando você tem uma sociedade armamentista, mesmo que eu haja da maneira correta, vai ter alguém que vai ser responsável. E aí, quando a criança estiver na casa do coleguinha, o que vai acontecer? Sabe? Então, assim, E tudo isso eu tô falando argumentos, coisas que eu penso e tudo mais, sem olhar dado.
Porque quando você entra em dado, quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, a gente comentou disso em outro programa aqui, acho que foi até na entrevista com o Chico Cadani, não foi? Que existe um site que mostra em tempo real acontecimo de mass shooting nos Estados Unidos. Foi. E é assustador, cara. Você tem uma sociedade como a americana que é aberta para armamento, que é muito armamentista, é muito pesado nisso. A quantidade de casos de pessoa entrando em escola, atirando, sabe, no meio de uma praça, é uma coisa absurda. Então, assim, só em questão de dado, você já tem dado mais do que o suficiente para mostrar que isso não é uma política de segurança pública. Sabe? Que isso aí vai ter uma consequência negativa, não uma consequência positiva. Então, você tem os dados, você quer debater os argumentos que eu usei, dá pra gente debater. Agora, debater os dados é complicado, né? Então, todas as sociedades que são armamentistas, culturalmente falando, são sociedades na prática mais violentas. E muita gente fala, mas a polícia age e tal, e você tem, o país que mais encarcera no mundo é os Estados Unidos. Sabe? Isso aí, enfim, quando você olha para dado, não é uma política boa, quando você olha... E engraçado que aqui a arma é liberada, mas a gente não vê, né? Assim, o pessoal... Cara, eu não sei quais são os limites aqui dentro, saca? O que eu sei é que a sociedade não é armamentista. Entendi. Porque tem isso, né? A sociedade não tem essa cultura aqui. Inclusive, quando eu tava fazendo... quando eu fui fazer o pedido de visto, fui citar minha experiência como policial e tal, citei minha experiência e o cara que tava fazendo o meu pedido, ele pediu pra colocar foto, pra ilustrar, pra mostrar a experiência de profissional como um todo, né? E eu tinha colocado foto como policial e ele falou, você não tem outra foto que não tem arma? Porque a imigração vê isso muito mal, mesmo sendo policial. Eu sou policial, eu tô armado e tal, e ele comentou até isso. Muitos policiais aqui nem usam arma. E pode contar negativamente pra você ter uma foto sua com arma, mesmo que tenha um contexto de, era policial, ele tava em treinamento e tal, que ali é uma arma durante o treinamento e tudo mais. Aí eu peguei fotos tinha foto de operação policial, que eu tava armado e tal. Aí eu peguei foto que não dava pra ver que eu tava armado, pra ilustrar que eu era policial, entendeu? Aqui eles têm muita cultura de caça, né? É isso que eu tô falando, assim, eles não têm essa cultura armamentista, Sim. mas o uso da arma pra caça, a caça no sentido de procurar um alimento de fato. Eles caçam pra comer e tal, não como necessidade. E não eles só pra isso, eu acho que nem é a maior... Tipo É esporte. Também como esporte, Eles exibem, assim, as caças, né? As vítimas, tadinho, dos bichinhos. Assim, no Facebook, com a arma, assim, com... Nem sei o que é. No Tinder. No Tinder. A gente não ia falar nome não, mas... Deus. Mas a gente não ia falar nome não, mas teve uma amiga nossa que postou umas fotos do Tinder que a gente passou mal de rir, cara. Os caras, tipo assim, postando foto no Tinder, segurando arma e um animal morto. E a cabeça do animal, Olha assim, o que eu vou fazer com você. Não, tipo, qual que é a lógica, né, cara? Tipo, como que isso é um atrativo, sabe? Acho que aquela ideia de eu sou macho demais, olha aqui e tal. Eu sou macho demais, matei uma criatura indefesa com uma arma de fogo. Olha como eu sou macho. O que eu acho, assim, também de comparativo é que nos Estados Unidos... A diferença que eu vejo, aqui a indústria armamentícia, ela não vive, o governo não vive em prol dela também. Não tem um lobby armamentista pesado igual tem nos Estados Unidos, né? Cara, tipo, ali é daquele jeito porque tem que ser daquele jeito, porque o governo quer que seja daquele jeito. Sim, pra movimentar financeiramente. Dinheiro, porque, tipo, a indústria armamentícia dos Estados Unidos é a maior do mundo. Os caras vendem arma aí, eles criam guerras aí mundo afora justamente pra vender arma. Então, assim, eles têm um interesse por trás daquilo. Não é só a questão de, tipo, a sociedade quer ou não quer arma. Não, eles introduzem justamente para validar, né? Sim, mas eu acho que, tipo assim, não é que existiu uma cultura armamentista que necessariamente culminou nisso. Você tem maneiras de introduzir aquela forma de pensamento dentro de uma sociedade. Não, então, assim, entendeu? Eu acho que... Eu não sei a respeito da história da armamentista dos Estados Unidos nesse aspecto. Mas eu imagino que deva ter... propagandas inúmeras ao longo dos anos. Tem que ter uma forma de coibir, que não tem. Eu acho que foi o contrário. Assim, foi incentivo, sabe? Foi como era o cigarro, era antigamente aquela propaganda do cavaleiro e tal, fumando, cavalgando na montanha, e hoje é outra coisa, hoje tem um aspecto negativo. Eu acho que você cria cultura, você consegue criar cultura, você consegue introduzir uma forma de pensar dentro da sociedade com propaganda bem feita, com um trabalho bem feito nesse sentido. Então eu acho que um dos motivos pelos quais é uma sociedade armamentista é porque tem esse lobby, entendeu? É porque tem o uso disso, tem essa propaganda
que faz a sociedade enxergar o armamentismo como sendo, ao mesmo Proteção. não só como proteção, mas essa coisa que a gente falou do Tinder, sabe? O cara se acha macho porque ele tá segurando uma arma ali, entendeu? Ai, muitas camadas, né? Nessa... É. Quase que eu solto aqui alguma coisa. Mas quanto tempo que a gente tem ainda Posso aí? soltar? A gente tá batendo agora 40 minutos da segunda parte. Na verdade, Nossa senhora. eu acho que sim, a gente pode até fechar, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Eu acho. Lembrando aqui, gente, eu mas tenho que trabalhar. fechar eu acho, assim, a gente pode segurar um tempinho ainda. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre quis fazer aqui com o programa, quando a gente começou, a gente falou, nossa especialidade é viajar. Sabe? E a gente sempre conta uma história de viagem, a gente sempre tenta trazer esse aspecto da viagem pro programa em si. Então, eu queria saber de vocês, nas experiências de viagem que vocês tiverem, inclusive vindo pra cá, tem alguma coisa que vocês podem contar, alguma história que vocês podem contar pra gente delas? Fernando de Noronha? Qual das? Eu acho que Fernando de Noronha foi a nossa primeira viagem, assim, como... Que a gente viajou junto, assim. Eu e o Thiago, não, vamos planejar uma viagem. Foi um ano de, E de a gente- preparação. A gente encontrou uma passagem barata, uma promoção de uma agência de viagem de Natal que estava começando e fez uma promoção, passagem Fernando de Noronha. Eu olhei aquilo no Instagram, fiz, Thiago, é a nossa viagem. Vamos para Fernando de Noronha. Começou bem, hein? Poxa, Primeira viagem, Fernando de Noronha. Não. A primeira viagem, assim... é que a gente tivesse viajava pegar mais... avião, assim, essas É, coisas. tá. a gente Sim, viajava sim. mais pra uma praia, no ônibus. interior, de ônibus e tal. Só que assim, eu e Thiago, estudante, quebrado. Uhum. Não, mas vamos, a gente consegue. A gente juntou o dinheirinho e vamos pra Fernando de Noronha. Juntava a bolsa de iniciação científica minha e dela. Ou seja, nada. A gente Todo era mês ia dois juntando. quebrados, encontrou uma passagem que a gente podia pagar. Vamos para Fernando de Não, ela Noronha. encontrou essa passagem que era pro ano seguinte. Tipo assim, a gente viu a passagem, era... foi quando? Setembro do ano que vem. A gente tava em agosto ainda. Então foi um ano depois da passagem. Tipo, beleza, temos um ano pra juntar dinheiro. Juntar dinheiro. Aí, quando foi 6 meses, vamos começar a ver hotel, né? Vamos pra Fernando de Noronha, vamos ver hotel. Quando a gente começou a ver a realidade de Fernando de Noronha, a gente disse, Thiago, vamos vender as passagens, porque a gente não vai ter condição. Não, vamos pra Fernando de Noronha, vai ser bom. Foi o quê? 5 dias, eu acho, só. 5 dias, vamos pra ilha, vai ser muito legal. Não, beleza, vamos. A gente juntou o dinheirinho, conseguiu... A gente não ficou nem em hotel, a gente ficou numa... Não, é tipo um... A pessoa chama- alugava os quartos de a casa, sabe? Airbnb, tipo... Como se fosse um Airbnb, ela alugava os quartos Era um e podia Airbnb usar a cozinha. gourmetizado, entendeu? Tipo, era uma casa que tinha vários quartos, que ele construiu uma casa central que tinha vários quartos em volta, conectados na casa, entendeu? Uhum. Uma Como pousada. área cara. comum. É. pousada, E a cozinha era central. Aham. Você podia usar... Todo mundo usava você a podia cozinha. usar a cozinha. Sim. Os quartos eram suíte. E aí, a gente chegou lá, só que, tipo assim, refeição em Fernando de Noronha era algo surreal pra gente como estudante. Era muito caro. Sei lá, um prato num restaurante normal, 80 reais era. Meu Deus. Que ano foi isso? Individual. 2019. 18, 18, né? é. 19, algo Aham. assim. E a gente, não, mas vamos. Aí o que a gente fazia? A gente escolhia uma refeição de noite, ia pros passeios e comia pipoca box. Você sabe o que é pipoca? Pipoca box acho que só tem no Rio Grande do Norte. Não, só tem no Nordeste. Recife, eu acho. É umas pipoquinhas assim que a gente levava pra praia e comia. É tipo salgadinho, assim. Salgadinho, Chips. é. Assim. Comia pipoca box com água e jantava. Não, a gente tomava café, a gente comprou tudo do café da manhã. A gente fazia um café da fazia manhã café da manhã na bem pousada. massa. Aham. Aí o que aconteceu? Teve um dia que a gente não tinha mais dinheiro pra passeio, vamos pra praia. Aí a gente queria ir numa praia bem famosa, do Sancho, Aqui tem o Morro Dois Irmãos. sei. É do Sancho aquela? Eu não sei. A Sancho é do outro, é do lado do Sancho. Esqueci o nome da praia agora. Dois Irmãos, não sei, a gente queria ir Tem o pra Morro lá. Dois Irmãos. Que é o Só que o que acontece? Pra ir de onde a gente A tava, gente tava na Vila dos Remédios, que é tipo a parte central da ilha, e é bem longe da não dessa é outra longe, é muito... É uma ilhazinha É fora de mão. pequenininha. Só que o que acontece? O táxi, Não. pra ir de uma praia pra outra, era tipo assim, 50 reais. Hum. Era tipo assim, 1 quilômetro, gente. Mas é 56 reais. Era uma coisa assim, é algo absurdo. A gente andou no carro, de onde a gente tava, que a gente não sabia onde é que era o lugar que a gente fazia comer no restaurante no primeiro dia. A gente não sabe, tal, tava de noite. Vamos pedir um táxi. Juro você, ele saiu daqui, ele andou 1,5 km e me cobrou 30 reais. Eu olhei pra cara dele e falei, como é que é? Tá errado. Não, ele andou daqui pra ali, a gente não sabia onde é que era, que a gente botou no Waze e tal, tava no estranho. Não, 30 reais, o que é isso, cara? Ele andou
3 minutos. Foi que nem nós em Santa Marta, na Colômbia, mesma coisa. Aí, a gente voltou a pé nesse dia. Porque a gente falou, não vale a pena pegar Tá táxi. doido. Aí, quando a gente foi pra Aí, essa nesse praia... dia dessa praia, a gente pensou assim, não, vamos aproveitar, a gente tem um dia todo e um livre, a gente não vai fazer nada, de Fernando Noronha, coisa mais linda do mundo, não, vamos embora. Aí a gente fez, vamos a pé, a gente vai seguindo o mar, aqui a areia da praia, Pela areia. e vai daqui de onde a gente tava na Praia do Cachorro, acho que foi, né? Vamos seguindo aqui a Praia do Cachorro, a gente vai pelo mar, bota aqui no Google Maps e a gente vai chegar. E chegar... A gente chegou vivo. Mas tinha parte da praia que não tinha areia. Então a gente teve que... Pedra. Pedra. O mar foi subindo. A gente tava com a maré enchendo ainda. A Sabe? gente não... Aí a gente foi passando das praias observou e eram a várias maré. praias. Tipo, eram, sei lá, 8 praias. Uhum. De distância entre uma pra outra. Aí a gente foi passando nas praias e tinha praia que era totalmente inabitada, entendeu? Você não tinha nem como a gente chegar naquela praia. A gente olhava, era um paredão de mato ali pra cima, não tinha nenhum acesso. O acesso era só pelo mar. Só pela areia, assim. Pela areia. Só mas que chegou uma parte que o mar avançou tanto que não tinha mais areia. A gente era só tinha que ir pedras e pedras gigantes. pelas pedras. Fui escalando pavor. as pedras. E a cara olhava pra mim, Thiago, e eu olhava pra trás, não tinha... Tipo, se enchesse a água, ia chegar no ponto que a gente não tinha nem como voltar. A gente teve que pedir socorro aos barcos que passavam, assim. Aí a gente foi passando... R$300 pra dar o socorro. Não, teve uma hora lá que a gente chegou, as pedras, era um paredão de pedra que não dava pra escalar, Uhum. e a água. E, tipo, não tinha mais pra onde passar. Aí eu olhei pra Carol e falei, e agora? Vamos E era a pelo mar. última praia. Vamos nadando. Aí, meu irmão, a gente botou os negócios aqui, ó. Tipo o náufrago. Botou os negócios aqui, ó. Foi nadando pra passar de uma praia pra Mas outra. não foi tão distante. Acho que foi uns 5 minutos só nadando. E E a gente chegou na praia. Finalmente chegou, a gente fez... E agora? Depois dessas todas... Tudinho que a gente passou, vamos pegar uma barraca aqui e vamos tomar cachaça. Fomos bebendo lá. Melhor decisão, né? Porque assim, o que a gente não tinha gastado com o táxi, a gente gastou de cachaça. Pelo menos isso, Agora, né? a volta a gente pegou um táxi que não tinha condição não de voltar. Fazer o mesmo trajeto ainda bêbados? Como, né? Não dava. A gente desistiu. Aí era perigoso. Mas é muito bonito, vale muito a pena, Nossa, Fernando é Noronha. algo assim, sei lá, você sente que você tá... Você sente que você não tá na Recarrega, no continente, assim, entendeu? né? É um visual, assim, a água... A cor da água. Os animais, cara, eles passam por você e não estão nem aí. Passa uma tartaruga. Eu tenho um vídeo aqui, filmando a tartaruga, botando a GoPro na cara dela, assim, ela me olhando assim. Tipo, ai, mais um. Dando tchau pra você. É colado, assim, tipo, quase tocando em mim ela. muito Teve bonito. aqueles tubarão pequenininho, que a gente não chegou a ver os grandão, não. Aqueles de Recife, né? Que você fala. Tipo, aqueles menores assim, nadando nem aí pra você. A raia, você tem que ter cuidado pra não pisar nelas, que só é Dá em medo todo isso lugar. aí. Eu achei que dá Entendeu? medo, assim, da raia. Aí Porque tem- ela se esconde na areia, né? E essa história, legal, termina num dos dias, a gente teve que fazer o passeio, que é o Ilha Tour, aí a gente passou e tal, nadando, aí o cara falou, olha, é o seguinte, a gente tava tudo com as boys e tal, a gente vai ali pra uma região que tá tendo um evento agora, que a luz ali, que era uma luz do Porto, era a Praia do Porto, se não me engano, tava fazendo um reflexo ali numa rocha e tava criando muita, acho que era água, não sei, enfim, se eu explicar direito, mas tava ali com uma fonte de alimento para a raia. Então ela tá aqui, ela tá nessa região aqui. Todo dia ela tá aqui, a gente Era a vai procurar. raia jamanta, Tá né? cevado lá. Era a manta, a jamanta, Jamanta. sabe? Aquela branca gigantesca. Uhum. Aí ele falou, sério? A gente só via raia, tipo, as raias assim, de 1 metro, mais ou menos. Pouca coisa, assim. Aí pronto, de circunferência. Aí, vamos lá, vamos ver? Vamos. Aí Carol, não quero ver. Carol foi a única, tipo, era um grupo de 10. Eu falei, não quero ver. Eu sou cagona demais. Então você vai nadando, vamos até aquela parte ali, e dali você vai nadando pra beira. Aí tá bom, aí a gente chegou na parte, ela foi nadando pra beira, aí o pessoal, vamos lá, vamos todo mundo... Pra areia. Bota os Ah, você ia fazer snorkel. bota os snorkel, vamos procurar ela, vamos. Meu irmão, quando a gente abaixou todo mundo, tava só as perninhas de Carol, assim, ó. Assim, mais ou menos 2 metros pra frente, 3 metros, e a raia passando assim, ó, colado no pé dela, assim, O que eu fiz? Eu sabia que isso poderia acontecer, porque ela tava em algum lugar por perto, né? Então eu segurei na mão de Deus e fiz o quê? Botei a cabeça pra fora, eu não fui com o snorkel, eu não olhei pra baixo, fiquei olhando pro céu e mirando a areia. Cachorrinha, nadando cachorrinha. Eu disse, eu tenho que chegar na areia. Então eu olhava assim pra fora do mar e fui-me embora. Fui-me embora. Quando eu cheguei, sentei na areia e disse, agora eu vou
tô na areia, Tô estou em segura. terra, vou esperar a galera. Aí quando eles chegaram, foi me contando. Só quem viu a raia foi você, que você tava Cara, embaixo dela. E as perninhas Ela tava passando, embaixo de você. cara, e o cara vai bater, porque ela ficou muito perto Ela tinha dela. morrido. E era né? muito, ela era da circunferência, tipo, essa mesa, finge que aqui, essa mesa aqui que a gente tá, são as bordas dela. Aham. Então ela é isso tudo, ela é muito Credo, Aham. desse tamanho? grande. É igual que a gente viu na Colômbia. Jamanta. Passou debaixo do barco. Mas ela era desse tamanho? Era desse tamanho. Ela passou debaixo do barco, ué. Então não dá pra ver. Gente do É céu. gigante, Né? cara. Eu falei, Deus meu me Deus, um livre. negócio muito grande, cara. É. Eu não- Ali eu me assustei, falei, é muito grande esse bicho. Aí foi uma experiência que depois que eu falei pra ela, ai, graças a Deus, eu não vou ter a cabeça ali. Não, tu pra é baixo. doida, eu tenho desesperado. Eu tenho até medo do que eu podia fazer. Porque eu no desespero, a pessoa não pensa, né? É. Deus me livre, não. Sapatear a raia, né? Tá passando lá, desespero, começa a chutar ela. Não foi... Deus me livre. Crime ambiental. Né? É. Isso. Mas é Você engraçado que tipo, esse tipo de coisa às vezes até funciona. Quando eu tava mergulhando em Cotal, o meu instrutor tem uma espécie de peixe específico lá que é muito agressivo. Só que ele é muito territorialista e o território dele é um cone acima dele, saca? Então, tipo assim, se você estiver nadando acima dele, nesse cone, você faz um cone imaginário, ele vai te atacar, sabe? Só que assim, ele não te machuca e tal, mas ele é agressivo e pode, tipo, deixar algumas marquinhas, não machuca seriamente. É grande o peixe, bem grande. E aí ele comentou que um dia ele tava nadando e ele não percebeu que ele tava no cone do peixe. E o peixe foi pra cima dele. Aí o que ele fez? Tipo, a única coisa que dá pra ele fazer ali, naquele ambiente onde ele não é adaptado e o peixe ele virou as pernas pro peixe, e a hora que o peixe atacava ele ficava colocando o pé pro peixe bater no pé dele. Uhum. Tá? Que aí, tipo assim, ele tava com um calçado pato. especial, tava com o pé de pato, no fim das contas, aí, tipo assim, ia batendo nas asinhas do pé de pato, saca? Ia batendo só ali, e, tipo assim, rebentou o pé de pato, mas ele mesmo não machucou. E o bicho é forte, assim? O bicho é forte, o bicho é bem grande. Nossa, E- eu lembro quando o Rafael me falou desse peixe. Porque a gente topou com eles fazendo snorkeling, você lembra disso? Lembro. É. Aí que você me contou. Aí eu dele. falei, aquele ali você não nada acima dele Aí não. eu saí porque... do mar. Porque, tipo assim, você acha dele mais fundo, mas às vezes ele vai pra parte mais rasa também, pra caçar alimento, sabe? Eu fiz scuba dive, né, uma vez e, assim, foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim porque eu tive dificuldade de equalizar. Uhum. Aí, enfim, estourou, nem chegou a estourar, mas assim, eu comecei a desenvolver um estralado no ouvido, de tanto que eu fiz força pra equalizar, Sim. Uhum. entendeu? Aí meio que desestabilizou lá as cordas do ouvido, Uhum. assim, enfim, não sei. E não tive uma experiência muito boa, porque meu nariz sangrou um pouco, estourou alguns vasos e tal, sabe? Nossa. Uhum. Mas assim, lá embaixo foi tudo sensacional. O problema foi descer e subir, né? Esse é o problema da equalização. Mas é muito doido. Você tá num ambiente ali, os peixes não estão nem aí pra você. Não é que nem você tá no peixe que você chega perto e ele foge. Uhum. Lá os peixes estão nadando do seu lado Não assim. tão nem aí, Não né? estão nem aí, cara. Até o contrário, Tubarão, às vezes assim, tubarão dormindo. curioso, esse chega perto pra ver o que tá acontecendo É e tipo, tal. opa, o que é esse trem esquisito aqui? Porque ele... É outra pegada, é legal. Você fez um mergulho só? Fiz só um. Você foi lá em Fernando de Noronha, não? Não, Lá tá sem Natal. grana, né? Foi Não dá- Natal, deve ser um Nossa, absurdo lá, né? imagina mergulhar em Fernando. Cara, Deve ser um absurdo lá, né? 800 pilas, sei lá. Não, Nossa. mais. Enfim, eu fiz em Natal. Uhum. Com um amigo meu que ele é profissional. Nossa, e Natal já é maravilhoso, né? Foi Aquelas bonito. praias lá. Aí, tipo, água é um quentinha. lugar que eles jogaram uma santa lá, sabe? De pedra. Ah, tá. Aí, tipo, tem Tá algumas crescendo as coisas, tem tá. alguns outros lugares lá. Agora, em Noronha, o pessoal... A gente não chegou a fazer a gente botou só o snorkel, mas tem gente que... A gente passou por cima, assim. Tem um navio que naufragou há não sei quanto tempo atrás, e tá lá ainda o navio e, tipo, os bichos dormem lá dentro. Então, o scuba dive que eles fazem lá, eles passam por dentro do navio Uhum. também. Ai, que medo. Então, você passa por dentro do Acho que navio... nem se eu tivesse dinheiro, acho que eu E fazia. os tubarão, os bichos tudo dormindo lá dentro. Essa experiência eu não tive ainda não, porque quando eu fui fazer o curso avançado, eu tive que escolher entre ou fazer o mergulho com barco ou fazer o mergulho noturno. Aí eu preferi fazer o noturno. Entendi. E, nossa, foi uma experiência muito foda, cara. É? Não é muito louco, você tá... Porque você tá no... Escuro. É absolutamente escuro, cara. É absoluto. Onde você aponta a lanterna, você vê alguma coisa. Fora dali, acabou. Você não vê mais nada, saca? É muito escuro. Imagina, você liga a lanterna e tem um tubarão. Você, oi, É. porra. Não, aí você fica escutando. Era isso que ele queria, Você queria ver o fica tubarão. escutando os barulhos do mar ali, do próprio mergulho, e você não tá vendo nada no fim das contas. Não, e assim, teve um momento, eu cheguei a mencionar isso em algum episódio nosso também, teve um momento que a gente foi pro fundo e ajoelhou, a gente tava, tipo assim, a uns 20 metros de profundidade nessa hora. Foi fundo. Acho que a gente foi 18. É. Você foi fundo. O máximo que eu fui até hoje foi 30.
Porra. Nesse mesmo curso. Mas aí nesse a gente foi, tipo assim, a uns 20 e ajoelhou na areia e apagou as lanternas. E tinha que ficar 1 minuto lá, desse jeito, com a lanterna Rezando. apagada e tal. Assustador, hein? Cara, Rezando. é muito louco. Rezando. É muito louco, cara. É uma sensação muito... Imagina. Nossa, cara, é muito foda mesmo. Eu tô morrendo de saudade de mergulhar, cara. Eu quero agora pular de paraquedas. Você já pulou? Nunca pulei de paraquedas, cara. Tô na vontade Aqui agora. tem uma galera que faz, né, velho? Tem. Em Queenstown faz. Ah, em Queenstown faz também? Faz. Tem o... Como é que chama o... Esqueci o nome do cara. Enfim, tem um camarada que falou com a gente que pulou de paraquedas aqui na região. Se tiver alguém com medo de morrer, eu quero ir com esse. Porque tem uns que não tem medo de morrer, né? Então... Aí não tem graça, né? Não tem graça. Hein? Eu não tenho uma coragem, não. Eu não tenho acho, coragem, não. Você tem? De pular de paraquedas? Tem vontade demais, cara. E coragem. Coragem e vontade, Então né? vamos. Toda hora, cara. Vamos juntar dinheiro pra ir. Agora, Talvez não tenha o dinheiro. Em Queenstown é mais... Talvez. bang jump, dizem, eu, assim, dependendo do lugar, não sei se eu vou não. Porque é algo que você vai só, né? Cara, em Queenstown tem um lugar tão lindo pra fazer bungee jump. Eu fui de bicicleta lá. Ele fica... Deve dar mais ou menos uns 20 quilômetros de Queenstown mesmo. Que... Eu fui pedalando pra ir ver uma parte do Rio que aparecia no filme do Senhor dos Anéis, saca? Eu fui lá, fiz foto, vídeo e tal. Só que aí você tem que passar Eu necessariamente... fui de bike daqui. Não, fui de Não. Queenstown. É porque a gente ficou um mês em Queenstown quando a gente chegou. No Ele é total... doido, mas não é desse nível, não. Nesse dia no total deu tipo 48 quilômetros que eu fiz. Aí não foi tanto não. Mas é tipo assim, aí você tem que passar por essa parte. É bonito demais, cara. O Rio com aquela água, aquele verde, azul misturado, não sei nem o nome que é a cor lindo. direita, assim. E o lugar é muito bonito porque é num... E tem lá o centro de pular? Tem. Não, tem uma ponte antiga, eles desativaram ela, você não passa de carro lá mais, e aí ela é só pra isso, hoje. Entendi. E aí, tipo assim, a galera tem uma empresa lá que não sei se ela comprou a ponte, eu não sei o que ela fez, mas enfim, ela domina a ponte lá. E aí você pode ir ter essa experiência. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que eu vi lá pra fazer isso, cara. Então vamos. E bem alto, Já cara. faz os dois. Faz do outro e... Depois Paraquedas e bungee jump no mesmo dia? Não, mesmo dia não. depois eu vou te mostrar, eu tenho vídeo e foto de lá. Eu não tinha ninguém pulando, porque quando eu cheguei já tava tarde. Eu cheguei já tava quase com o sol se pondo, sabe? 4 horas da tarde. Naquela Naquela época que a gente tava era. lá. É. isso. E outra coisa. Esse negócio de ser 10h30 agora, quase 11 horas da noite, e tá o sol, tá me deixando maluco, cara. Isso Eu é quero- horrível. Ontem a gente quero- foi dormir, era 10h30, que E tava... claro. Tava claro. Eu não consigo, não. É estranho, né, cara? Entender isso, É. não. É muito. E tipo, o seu corpo não relaxa. Já percebeu? É, O meu corpo só relaxa quando eu ver que tá de noite. Se eu ver que tá de dia, que tá com sol ali, eu não vou conseguir Tem que relaxar. tomar aquele... Como que chama? Melatonina? Não, melatonina é da pele. Não, Acho que é- não, mas Não, tem, é mas tem gente que toma pra dormir melatonina. também. É da pele, mas tem gente que toma Não, pra então, dormir. é pra dormir. Isso que eu... Uhum. Assim, tem não- que tomar pro Melatonina. corpo... Mas eu fui procurar melatonina aqui, tipo, tem que ter receita. Ah, é? Tem esse detalhe aqui, que é muito Aqui difícil de muito, achar muito algumas restrito, coisas. muita né? coisa. É. Mas assim, não é que eu não consiga dormir. Eu Não tenho consigo sono, relaxar. assim, mas eu não consigo dar aquela relaxada que eu falo, pô, entendeu? Eu acho assim, um pouco disso também é porque lá na casa de vocês tem mais espaço, né? Porque na nossa, como é só um estúdiozinho, a gente fecha as cortinas e, tipo, pra nós escureceu mais cedo. Escureceu. Aí, de vez em quando a gente até abre a cortina e assusta, fala, nota de dia ainda. Sabe? Isso acontece Tem muito. que ter uma vantagem, né? Morar num Num cubículo. cubículo, na caixinha de fósforo. Mas vocês pensam aí, não? De lá? Cara, eu acho muito difícil antes do mestrado acabar, cara, por causa de questão de preço, De sabe? preço, né? É. Mas se bem que o Chico falou que vai aumentar no que vem agora. Vai, mas não é tanto assim, né? Não, Ainda assim é mais barato Sabe do por que a quê, gente cara? alugar O problema lá, tipo assim, o preço não é que o preço do aluguel é muito barato, o negócio é que a energia é de graça. É. Você pagou o aluguel e tá incluso Tá energia, incluso, saca? Essa é a parada. Então fica... E internet. Não tem como, fica mais barato. Principalmente no inverno. E A gente isso tá que eu com ia falar. medo do inverno. O inverno, o aquecedor o nosso ficava 24 horas por dia, né? 24 horas, porque é frio, filho. Ave Maria. Se o povo do Fala isso interior pra de mim. Minas tá dizendo que é frio, é porque é frio mesmo. Mas nossa terra é quente também, cara. A gente porque Minas é frio, região de serra. Você não pegava um serra, não, né? Não. A nossa terra é Sul bastante. de Minas, né, que é frio. O sul de Minas, nas regiões de serra, principalmente, Porque tem região também que é quente lá. Mas você pega... Eu morei em Lavras é frio, Viçosa, a região do Ouro Branco. Não ouvi esse falar. frio aqui. Não, nem compara. Não. É aquele É friozinho muito de serra, diferente. sabe? Quando É tá- muito doido, né? Quando você fala frio, tem tipos de frio. Uhum. É muito, muito A estranho. gente não tem um frio de Nova York, aquele frio de Canadá, senão esse aqui também não, né?
Tipo, aquele Aqui em frio de Invercargill, não. nevar, de- Mas Queenston, eu acho que dá Queenston mesmo deve- nível. nevada Quer dizer, eu não tem. conheço, né? Eu também não conheço. A gente foi na montanha em Queenston quando tava, tipo, na época de neve no talo lá, né? E, assim, Não, foi no primeiro dia de neve, né? Já tava bem branquinho, mas foi no Menos primeiro que dia. não foi no primeiro não, foi uns dias depois. Foi tipo assim, 2 semanas depois de neve. Aí menos o que deu? Deu negativo ali? Eu não olhei a temperatura que ele disse, você olhou? Não tava, não. Tava negativo, não. Mas o problema é o seguinte, né? Não tava em Queenston. É. A gente tava na montanha, no topo dela, lá eu não sei. Então, lá não tava. Não tava, então não sei. Mas assim, é bem frio. Eu desci montanha a 0 grau de bicicleta. Caramba. Te falar uma coisa, pedalar aqui a 6 graus com vento é pior. É, né? Nossa, o vento aqui é muito, porque o vento aqui é muito forte. Em Queenston não venta. Não venta, porque ela é cercada de montanha. Eu não sei Cercado, você. né? Quando eu tava de bicicleta, até que fui atropelado. Ai, gente, a história. Depois eu falei. Tadinho. Deu tudo certo, viu, mãe? Ele tá- Enfim, mas eu percebi que, cara, saía muito líquido do meu nariz, assim, a umidade. Sim, A sim. umidade aqui é muito grande. É. Então, eu que tenho sempre, desde pequeno tive problema assim com umidade, quando começava a pedalar, batia o vento gelado na minha cara. Uhum. Aí começava a coriza, não é nem coriza, né, sabe? aquela sim, mas aguinha, né? um- Dá uma agonia aquilo ali. É horrível. Pingando no meu nariz. Uhum. Eu faço Nossa. isso direto também. Eu sempre pedalo desse jeito. Sério? É, porque tipo assim, tá um ventinho que tá, um friozinho que tá, A você umidade fica escorrendo, que sabe? Não tem jeito. Colocar Ai, lá dá É. muita Coisinha. agonia isso. Fica tipo, Esse parece que você nariz. tá gripado. E não tá, né? É. Mas assim, não me incomoda não, Não? de ficar escorrendo não, assim, não ligo muito não. Então, vamos ficar por aqui porque o Rafael tem que trabalhar. E a gente tem evento no parque, para aí. Aí vai os 3 bebês fazer e eu ficar salvando criança. Ai, que Ontem o fase. Rafael salvou, ele precisou pular na piscina. Sério? ontem. É. Assim, Primeira vez? de pular na piscina foi. Eu, né? Assim, acontece lá direto. Porque aqui acontece uma quantidade de afogamento muito grande, cara. Por quê, cara? Porque os pais não cuidam das crianças, cara. Basicamente é isso, saca? Eu até, assim, não sei se eles não cuidam porque sabem que tem salva-vidas, então eles não estão preocupados, ou se é porque é uma questão cultural, saca? Eles simplesmente não cuidam. Mas Piscina pequena? Naquela dos brinquedos? é naquela dos brinquedos. A maior parte dos afogamentos acontece lá. Mas assim, acontece também na principal quando tem inflável. Sabe? Tem tipo... Inflável? Inflável. Tem alguma coisa, tipo assim... A gente coloca esse escorregador de lona, saca? Alguma coisa assim. Aí acontece uns afogamentos também de vez em quando. Aí não tem culpa do pai, né? Porque, tipo, tá no brinquedo e tal, não tem nada a ver. Agora, na piscina que tem os brinquedos normais, né? Tipo assim, a piscina de diversão, o que acontece muito, às vezes a criança tá num cavalo inflável daquele lá, tá inflável daquele lá, ou tá na prancha, tá alguma coisa do tipo, saca? Né? E cai, sabe? Vai pegar uma bola. Aconteceu ontem, foi exatamente isso. A criança tava num cavalo daqueles lá, e tinha uma bola perto, ela esticou pra pegar e caiu. Aí, tipo assim, ela não era... não é que ela não sabia nadar de nada. É que ela era, a gente chama de weak swimmers, né? Tipo assim, a criança nada... Nem isso. É tipo assim, ela consegue se manter na superfície da água por um tempo muito curto. Tá. Entendeu? Mas ela vai ficando fraca, perde a força, desespera e afunda e afoga tradicionalmente. Aí eu joguei a boia pra resgatar ela primeiro, ela não conseguiu pegar. Eu joguei uma segunda vez, ela não conseguiu. Aí quando eu joguei a segunda, eu vi que acabou a força dela. Até então ela tava conseguindo se manter na superfície, saca? Aí quando acabou a força, eu larguei a corda, pulei e peguei. Aí tipo assim, mas acontece muito mais. Criança pequenininha? Ah, não, já era grandinha, devia ter uns 9 anos. Não era pequenininha não. E aí ela ficou desesperada, chorou? Como que foi? Ficou desesperada, mas não chorou não. Inclusive ela me contou que foi a segunda vez que ela afogou lá. Foi? E aí, tipo assim, é foda porque, por exemplo, peguei essa criança, saí com ela no colo, aí sentei lá. E aí chegou a mãe dela logo depois. Aí eles já chegam assim, eles sabem que ela sabia que ela era responsável por ele. Até lembrei, a idade dele não era 9 não. Eu acho que ele tinha 7 e mentiu que tinha 8. Sim. Porque criança de 7 anos lá, ela é obrigada a ficar ao alcance do braço. Então você sempre alerta. Tem uma pulseira que ela fica, e se ela estiver longe do pai mais do que o alcance do braço, você manda o pai ficar próximo. Só que assim, aqui é muito confiança, né? Eles não pedem documento, não pedem nada. E aí essa criança estava sem essa pulseira que marcava que ela tinha 7 anos ou menos. Quando eu perguntei a idade dele, ele falou pra mim, tipo assim, ele falou que tinha 7 e falou, não, já fiz 8. Então assim, ele
Que criança que você conhece que erra a idade pra baixo? Criança erra a idade no máximo pra cima, e por querer. Primeiro, criança não erra a idade, né? A criança faz por querer, né? Mas, tipo assim, errou, aí eu já comecei a estranhar. Aí essa senhora veio correndo, viu que eu tava lá conversando com o menino e falou, gente, mas eu tava te procurando agora e tal. O que me fez entender que, na verdade, ela, tipo, ligou foda-se. Falou, mente que você tem 8 anos, pra você poder ficar sozinho e tal. E ela ficou fazendo dela, e aí ela mentiu que tava procurando como se tivesse perdido ele de vista por um curto momento. E aí ele contando que foi a segunda vez que ele afogou, eu falei, cara, essa mulher entra com ele aqui, mente a idade dele e deixa o menino sozinho. E aconteceu isso 2 vezes. Aí entendeu? tu teve que falar com o superior, alguma coisa? A gente faz a ficha, né? A gente preenche um formulário informando tudo que aconteceu, inclusive se tinha uma suspeita, por que você acha que aconteceu o afogamento, você tem que falar, sabe? Entendi. E aí eu falei, eu acho que aconteceu o afogamento porque a criança não estava sendo assistida, não estava sendo acompanhada e ela provavelmente é mais nova do que ela estava dizendo ser. Entendi. Entendeu? E aí pode ter alguma coisa, tipo, você pode começar a pedir documento, que eu acho que não vai acontecer, porque, como eu falei, a questão cultural também, eles confiam muito, né? Mas, cara, acontece muito por causa disso. Por causa de os responsáveis não ligam, sabe? Eles não acompanham. Então, muita vez, assim, tem muito afogamento que você vê antes de acontecer. Porque você olha pra criança, você sabe que aquela criança não sabe nadar, e você vê que ela tá tendo um comportamento, ela tá afastando, sabe? Ela tá começando a caminhar pro lado fundo, alguma coisa. Aí você já pega a cordinha com o negócio, já fica esperando, que você sabe que aquela criança, uma hora ou outra, pode cair, se ela cair, você vai ter que resgatar. E aí piora muito a situação quando tem onda, porque essa piscina você pode ligar as ondas, né? E aí quando tem onda, é mais fácil a criança cair, seja lá da prancha, do que for. Então acontece mais afogamento nessa hora. Ai, gente, muito... Afogamento nossa, me dá pavor, pode imaginar. Então vou lá, né, salvar as crianças. Antes de finalizar aí, quero deixar um agradecimento aí pelo casal maravilhoso, pelo papo muito bacana que a gente teve aqui. E as pessoas que foram convidadas, tiver a oportunidade de vir, venham. É muito divertido, muito bacana. Você vai ter aí... O tempo passa que você nem vê. É isso? E eu queria agradecer e dar um abraço, um beijo, principalmente na minha família. Meus pais, meu irmão, minha avó, meus tios. Não vai chorar, não. e família da Carol também. Quero mandar um beijo sogra. pra minha manhinha, pro meu Huguito, que eu tô morrendo de saudade. Tá morrendo de saudade aí. Todo dia a gente pensa neles aí. E não vê a hora aí de se reencontrar. Da gente tá junto. E como a gente falou antes, né? Eu e a Carol, a gente tem uma ligação muito forte com a nossa família. E com a pandemia se intensificou. E morando aqui... É a parte mais difícil, né? É a saudade da família. Complica muito mesmo. É isso aí. Um beijo bem grande. Muito obrigada, vocês dois, por terem vindo. Foi muito bom. Eu me diverti bastante. E fazer parte do programa Beta. Obrigada por serem cobaias. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver o retorno do público. Papo muito bom, rendeu bastante. Podia render facilmente mais umas 3 horas aqui. Era só abrir uma cerveja e ficar aqui de boa, né? A gente vai ter que colocar cerveja na garrafinha, porque a gente não pode colocar coisa aberta aqui. Então a gente coloca na garrafinha e fica aí de boa. Mas infelizmente tem gente que tem que trabalhar. Então... Eu tenho que mudar esse horário meu, porque tá complicado. Porque final de semana tá ficando foda. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Um tchauzinho pra câmera agora que tem câmera também. Tchau, galera! É isso aí. Abraço.